No mundo do true crime, alguns casos são mais estranhos do que outros, mas alguns, bem, desafiam toda a lógica e razão. Hoje analisaremos 5 crimes estranhos, porém reais. Um Hyundai Inis35 cinza é declarado cena de crime, junto com uma casa que também serve como depósito de lixo. Mas tem algo estranho nesse carro. Primeiro, a placa está errada. Ela foi trocada. Ao examinarem o carro, os detetives viram que o logotipo da Hyundai havia sido substituído por um da Toyota feito de papel. A polícia buscava uma desaparecida, Phoebe Bishop, de 17 anos, e aquele carro estranho era sua única pista. Phoebe estava saindo da cidade rumo ao aeroporto para pegar um voo, mas nunca chegaria lá nem embarcaria. E agora começava a busca por essa mulher desaparecida. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e publico novos documentários de crimes reais semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana. Se você gosta de crimes reais clássicos, inscreva-se gratuitamente para ser avisado sobre novos casos. Phoebe Bishop, chamada de Phi por sua mãe Kylie Johnson, nasceu em Queensland, Austrália. Jovem animada e carismática, Phoebe seguia seu próprio ritmo. Ela amava carros, viajar e, segundo seu namorado Levi, de 18 anos era apaixonada por fotografia. Levi até comprou uma câmera digital para presenteá-la no próximo encontro. Phoebe já tinha um histórico complicado com a família. Mesmo sem sabermos os detalhes, naquela época ela não morava com os pais. Foi relatado que ela não teve uma infância estável e que ela e sua irmã Kaylee estavam trabalhando como faxineiras no Esquema Nacional de Seguro de Incapacidade, ou Esquema Nacional de Seguro de Incapacidade. Não se sabe se Phoebe tinha deficiência, mas para trabalhar no Esquema Nacional de Seguro de Incapacidade é necessário ter uma incapacidade permanente. No fim, isso não importa. Segundo Kaylee, irmã de Phoebe, elas só buscavam lugares para morar juntas. Mas, eventualmente, Phoebe saiu da casa da família sozinha e acabou morando com 2 colegas de casa, um homem chamado James Wood e uma mulher chamada Tanika Bromley, em uma casa em Genghen. Quero destacar que Phoebe não conhecia Tanika e James pessoalmente. Na verdade, a mãe de Phoebe já trabalhou com Tanika. Então, Phoebe e seus 2 colegas de casa, que eram mais conhecidos ou até estranhos para ela, agora estavam morando em uma casa em Genghen. Mesmo fora de casa, Phoebe seguia em contato constante com mãe e irmãos. Apesar de morar com algumas pessoas que mal conhecia, Phoebe tirou o melhor da situação e, em geral, não parecia se incomodar com o arranjo. Mas esse sentimento mudaria rapidamente porque um dia, em maio de 2025, do nada, Phoebe desapareceu e nunca mais foi vista. Antes de desaparecer, Phoebe, na verdade, tinha planos de encontrar seu namorado Levi na Austrália Ocidental. Phoebe gostava de viajar e queria explorar mais lugares fora da cidade rural de Genghen. Phoebe afirmou várias vezes nas redes sociais que Genghen era um lugar triste e que não pertencia ali. Então ela arrumou as malas para voar de Bundaberg a Brisbane e depois para a Austrália Ocidental. Phoebe foi vista pela última vez em 15 de maio de 2025 por volta das 8h30. Câmeras de segurança registraram Phoebe com bagagem na Airport Drive, em Bundaberg. Ela usava regata verde e calça de moletom cinza. Você pensaria que, estando tão perto do aeroporto, ela teria conseguido embarcar, mas quando a polícia de Queensland verificou os registros de voo, Phoebe não havia feito o check-in para seu voo para a Austrália Ocidental e não tinha sido vista desde então. Phoebe, de 17 anos, foi então dada como desaparecida em 18 de maio, depois que não atendeu ao telefone nem respondeu às mensagens da família. Os detetives imediatamente iniciaram uma investigação de pessoa desaparecida e decidiram analisar os detalhes porque, bem, nada fazia sentido. Tudo isso foi tão repentino e era um lugar relativamente seguro, levando tudo em consideração. Toda essa situação era muito bizarra. Ela estava a caminho do aeroporto. Ela estava literalmente a poucos minutos daquele aeroporto, mas nunca chegou ao terminal. Ela não despachou a bagagem, nem pegou o cartão de embarque. Os investigadores analisaram todas as câmeras do aeroporto para ver se tinham perdido Phoebe, mas não havia sinal dela.
A polícia de Queensland resolveu rever as imagens de Phoebe na estrada do aeroporto, e foi aí que eles descobriram mais detalhes. Phoebe foi vista em um Hyundai i35 cinza. Esse era o mesmo tipo de carro dos colegas de Phoebe, então presume-se que foram eles que a levaram naquele dia. Então eles decidiram fazer uma visita a eles e apenas fazer algumas perguntas de rotina. Ao chegarem naquela casa em Gengin, algo estava errado. Era como se eles tivessem entrado em um monte de imundície. Aquela casa não parecia uma casa, parecia um lixão improvisado. Resumidamente, esse lugar era inabitável e nojento. A frente da casa estava cheia de lixo que não parecia ter sido recolhido há semanas ou meses, mas os investigadores não conheciam o interior. Seria muito pior e ainda mais nojento. Algo estava errado e os detetives tinham um pressentimento muito ruim sobre tudo isso. Quando bateram na porta da casa, a polícia foi recebida por James Wood, 34, e Tanika Bromley, 33. Eles cooperaram bastante com os detetives, ao menos no início. Eles contaram aos investigadores que às 8h30 Tanika e James levaram Phoebe ao aeroporto. E quando eles estavam a cerca de 1 quilômetro do terminal, Phoebe recebeu uma ligação de Levi, seu namorado. Segundo James e Tanika, Phoebe e Levi discutiram intensamente, deixando Phoebe muito abalada e nervosa. Então o casal decidiu parar o carro por um momento e James e Tanika saíram do carro para dar um pouco de espaço para Phoebe. James e Tanika afirmaram que após cerca de 5 a 7 minutos eles voltaram para o carro, mas ficaram chocados ao perceber que ele estava vazio. Phoebe havia desaparecido e sua bagagem também. James e Tanika presumem que Phoebe foi sozinha ao aeroporto e embarcou. Eles não se preocuparam em verificar como ela estava, ligar para ela ou sequer fazer o curto trajeto até o aeroporto para ver se ela estava bem. Eles simplesmente presumiram que Phoebe tinha ido embora, então voltaram para casa. Agora, isso soou tão estranho para os detetives quanto provavelmente soa para você. Eles não eram grandes amigos, só colegas de casa. Mesmo assim, Tanika e James deveriam levá-la ao aeroporto. O mínimo era garantir que Phoebe chegasse ao terminal se achassem o carro abandonado. A polícia também achou suspeito que Phoebe nunca foi vista chegando ao aeroporto. Se James e Tanika estivessem certos, Phoebe teria sido vista pela segurança, por pessoas no aeroporto ou flagrada por câmeras levando sua bagagem para um táxi. Mas ela não foi, o que só deixou James e Tanika ainda mais suspeitos aos olhos da polícia. Além disso, os detetives estavam revoltados e desconfiados, pois era impossível ficar naquela casa. Até o proprietário disse que o ar tinha gosto de sujeira. A cena na casa era ainda mais horrível. Pilhas de lixo, embalagens de comida rasgadas e ração de cachorro foram encontradas no chão. A casa parecia sem limpeza desde que foi alugada há meses. Os lençóis estavam amarelados e o chão coberto de lixo. Os investigadores também encontraram algumas coisas perturbadoras. Correntes, fezes e brinquedos de cachorro estavam espalhados pelo chão da casa. Segundo o proprietário, James e Tanika alugaram a casa há 6 meses e a transformaram em um depósito de sujeira. Se alguém chama uma casa assim, você já sabe que está ruim, tipo muito ruim mesmo. Sem surpresa, Tanika recebeu uma notificação para deixar a casa após uma inspeção recente. Até o proprietário se surpreendeu e se incomodou com o péssimo estado da casa. Ele até questionou como o casal conseguia respirar dentro desta casa, quanto mais viver nela. Mas quando os detetives saíram, eles avistaram aquele mesmo Hyundai i35 que foi visto nas imagens de segurança do aeroporto. Mas havia um problema, a placa era diferente. A placa era claramente visível nas imagens, e era 414EW3. Mas agora, na casa, o carro tinha um número completamente diferente, e era 474BW8. E isso era estranho. Mais perturbador e doloroso era que, antes do sumiço de Phoebe, vizinhos de James e Tanika reclamaram de um forte cheiro vindo da casa. E quando a polícia veio verificar, vários cães mortos foram encontrados na propriedade. Concluiu-se que esses cães morreram de causas naturais em casa, o que é simplesmente insano. Os vizinhos reclamavam do barulho das festas e dos latidos dos cães daquela casa durante a noite, o que os deixava nervosos.
Também foi descoberto, eventualmente, que Tanika e James estavam namorando, mas, segundo a ex-namorada de James, ela se manifestou e disse que James contou a ela que ele e Tanika haviam terminado e que estavam apenas morando juntos. Essa situação só fica mais confusa a cada segundo. Para deixar tudo mais estranho, James também tinha um grande ônibus estacionado em frente à casa. Ele tentava vender o ônibus, mas, segundo a ex de James, naquele momento morava nele, não na casa. E dá pra culpá-lo? Não dá pra morar com segurança numa casa dessas. Agora, os vizinhos tinham visto Phoebe entrar e sair da casa, mas não sabiam que ela morava com James e Tanika. Acho que eles nunca viram os dois indo ou vindo, então presumiram que Phoebe morava sozinha no meio de toda essa bagunça. Então, neste momento, mesmo que as coisas parecessem estranhas, a polícia realmente não tinha nenhuma outra evidência ou qualquer coisa incriminadora para responsabilizar James e Tanika pelo desaparecimento de Phoebe. E assim, o casal foi liberado e a investigação continuou. 8 dias após o início das buscas por Phoebe, em 23 de maio, detetives vasculharam várias áreas e focaram no Parque Nacional Goodnight Scrub. Os registros telefônicos de Phoebe os levaram até lá, verificaram o histórico do telefone de Phoebe e, embora Levi tenha ligado para ela na manhã do voo para a Austrália Ocidental, mais tarde foi descoberto que o telefone foi desligado manualmente após o desaparecimento de Phoebe. Então, os investigadores enviaram policiais especializados, incluindo uma equipe de mergulho, para o Parque Nacional Goodnight Scrub, pois queriam realizar buscas em terra e nos cursos d'água. Após horas e horas de buscas, a polícia conseguiu encontrar várias evidências que provaram que esse parque era, pelo que parecia, o local de um crime horrível. Diversas coletas foram feitas e as evidências enviadas para testes forenses para confirmação, mas desde o início era evidente que algo sombrio ocorreu aqui. Enquanto aguardavam os testes forenses, os detetives chegaram a uma conclusão interessante. A polícia de Queensland tinha certeza de que parte das evidências no Parque Nacional Goodnight Scrub foi movida antes da chegada dos detetives, o que era realmente bizarro. Eles vasculharam grandes áreas com cães farejadores de cadáveres, esperando achar algo que indicasse onde Phoebe poderia estar. Não demorou muito. Eles acharam algo que faria o caso avançar. Mas não era o que eles esperavam. Durante as buscas no Parque Nacional, James e Tanika tiveram problemas com a lei. Além de lixo e comida imprópria em Jinjin, investigadores acharam armas e munição na casa e no Hyundai Pixie 35. James e Tanika foram presos, mas liberados sob fiança. Nesse período, a busca no Parque Nacional se estendeu aos arredores e, em 6 de junho, os detetives encontraram algo nada agradável. Em uma estrada secundária próxima ao Parque Nacional Goodnight Scrub, cercada por mata densa, a polícia encontrou restos humanos. Parecia que os restos tinham sido jogados ali sem nenhuma preocupação, e nenhum esforço foi feito para esconder o corpo, nem sequer foi enterrado. Quando os detetives enviaram os restos para o teste de DNA e os resultados chegaram em 17 de junho, todos ficaram chocados. Os restos foram identificados como de Phoebe Bishop, 17 anos desaparecida há menos de um mês. Os investigadores já suspeitavam que os restos eram de Phoebe, mas ninguém estava pronto para confirmar. Foi devastador para os detetives e para a família de Phoebe. Como o caso está em andamento, a causa da morte de Phoebe ainda não foi revelada. Mas, sinceramente, isso importa? Eu sei que todos nós temos uma curiosidade mórbida sobre esse tipo de coisa, mas lembre-se, essa era uma garota de 17 anos que foi tirada de sua família, de seus amigos e de todos que a amavam. A vida dela foi arrancada deste mundo sem nenhum motivo, e isso é o que importa. A polícia já suspeitava e declarou a casa bagunçada, nojenta e o Hyundai Nurse 35 como cenas de crime. Mas agora que o corpo de Phoebe havia sido encontrado, o caso tomou um rumo muito sombrio. Já não era mais uma investigação para encontrar Phoebe ilesa. Agora era uma questão de encontrar os assassinos de Phoebe. E a polícia, assim como o público em geral, apostaram nos colegas de casa muito suspeitos, James Wood e Tanika Bromley. O mais interessante desse caso é que os suspeitos do desaparecimento de Phoebe foram presos antes do corpo ser encontrado. Tanika e James foram detidos em 5 de junho, um dia antes dos restos mortais de Phoebe serem achados.
Tanika foi presa primeiro, e depois James foi detido algum tempo depois. Os detetives também divulgaram imagens da câmera corporal do momento em que James foi preso, e ele estava usando uma calça de moletom e uma camisa. Os detetives foram vistos dizendo a um James sem emoção que ele estava sendo preso pelo homicídio de Phoebe Bishop. Tanika e James foram acusados de homicídio e 2 vezes de ocultação de cadáver. Após a prisão, o caso foi ao tribunal, mas o casal não compareceu por motivos desconhecidos. Acho que eles não quiseram enfrentar as possíveis consequências de suas ações, mas realmente não sabemos. Eles provavelmente vão para a prisão de qualquer forma, e o fato de não terem ido só confirmou a culpa deles, na minha opinião. Como o caso ainda está em andamento, a polícia está sendo discreta com as informações. Mas isso não quer dizer que ficamos totalmente no escuro. Na última audiência surgiram mais detalhes sobre o ataque a Phoebe. A polícia suspeita que Phoebe foi atacada no Hyundai na E35 logo após ser vista na estrada do aeroporto em 15 de maio. Não se sabe ao certo o que ocorreu com ela, mas detetives afirmam que o corpo de Phoebe foi movido 2 vezes após o crime. Após o assassinato dela, ele foi achado cerca de 2 dias depois, naquela estrada perto do Parque Nacional Goodnight Scrub. A polícia descobriu que o telefone de Phoebe estava carregado e online na manhã anterior ao ataque, mas foi desligado manualmente e nunca mais religado, indicando que foi tirado dela antes ou durante o ataque. Mas tem mais uma coisa. Lembra do carro Hyundai com a placa trocada? Bem, acabou que a placa não foi a única coisa que foi trocada. O logotipo da Hyundai na traseira do carro foi trocado pelo da Toyota. Mas não estou falando de uma mudança profissional, como um emblema diferente. Essa parte foi engraçada porque James e Tanika acharam que podiam enganar a polícia. O logotipo da Toyota foi desenhado em uma tira de papel e colado na traseira do carro, cobrindo o da Hyundai. Parece feito por uma criança de pré-escola. E as placas do carro também não foram trocadas, pelo menos não literalmente. Tanika e James não pediram nem roubaram uma placa legítima. O veículo ainda estava registrado com o número de placa original 414, E-Badil 3, mas o casal, na verdade, usou fita isolante e tinta preta para transformar o 1, o E e o 3 em 7, B e 8. Agora, eu não sei se esses dois estavam enfrentando problemas de saúde mental ou se eles realmente eram tão ruins assim para cometer um crime, mas isso é quase inacreditável. Quantas acrobacias mentais esse casal fez para chegar a essa ideia? Era como o plano mestre deles para enganar a investigação, mas claramente não funcionou. Ninguém duvida que Tanika e James sejam os responsáveis pelo assassinato de Phoebe, mas a principal questão é, por quê? Bem, James chegou a falar com o Daily Mail e afirmou que Phoebe tinha o hábito de explodir de raiva e que ela até quebrou a televisão deles em um certo momento. Na entrevista, ficou claro o sério ressentimento desse homem por Phoebe. Mas lembre-se, essas são palavras de um homem claramente interessante e possível assassino, então mantenha certo ceticismo. A história da televisão pode ser inventada e ele pode estar mentindo. Você também tem que lembrar que James e Tanika são os donos da casa em condições deploráveis, com animais mortos espalhados por toda a propriedade. Eles têm armas e munição sem justificativa. Eles também são desconhecidos para Phoebe, então de qualquer forma, os colegas de casa provavelmente estiveram envolvidos no assassinato de Phoebe. A polícia diz ter evidências de que o corpo foi movido 2 vezes, supostamente por James e Tanika. Além disso, após serem flagrados por câmeras, eles improvisaram um disfarce no carro usando logo de papel e fita isolante na placa. Bem, acho que todos nós sabemos o que aconteceu aqui e quem é o responsável. Também é alegado que o casal, ou pelo menos um deles, provavelmente abusou de Phoebe, porque várias testemunhas em uma loja local viram Phoebe entrar na loja alguns dias antes de seu desaparecimento e eventual assassinato, e ela parecia fraca e faminta, quase como se tivesse sido mantida contra a vontade ou algo assim. O curioso dessas acusações é que se Phoebe estivesse realmente presa contra a vontade, ela ainda conversava com o namorado dias antes da morte. Por que ela não falou isso pra ele? Minha única suposição é que se isso realmente aconteceu, talvez ela estivesse com tanto medo dessas pessoas. Tudo isso só vale se os depoimentos das testemunhas forem comprovados como precisos. Mas também, toda a situação entre Phoebe e a família dela é meio complicada. Por que uma garota de 17 anos morava com quase desconhecidos?
Phoebe teve uma infância difícil por não ter uma figura paterna estável. A família dela estava sempre se mudando e ela não ficava muito tempo em uma escola por causa dessas mudanças. Por que ela não morava com a mãe ou outro parente? Essa situação é bizarra e não entendo por que ninguém quis esclarecer. Acho estranho, mas talvez eu esteja pensando demais. Talvez ela só não se dê bem com a mãe e aos 17 anos queira algo novo. Mas as redes sociais de Phoebe também eram um retrato muito triste do que ela estava passando. O último vídeo de Phoebe no TikTok falava sobre conversar com seu eu mais jovem. Ela citou o pai e disse que, ao morrer, quer que ele ajude a baixar seu caixão para decepcioná-la mais uma vez. Agora, eu entendo que isso provavelmente era algum tipo de humor negro, mas essas palavras tinham uma certa verdade dolorosa. Não podemos saber exatamente o que a Phoebe sentia, mas ela claramente estava triste e para baixo. Kylie, mãe da Phoebe, ficou abalada com o sumiço da filha e buscava respostas. Ela era ativa nas redes sociais e na mídia, pedindo notícias sobre Phoebe. Por isso é difícil saber o que levou Phoebe a sair de casa e morar com desconhecidos em um lixão. A isso se soma toda a discussão sobre a saúde mental da Phoebe na época do seu desaparecimento. Apesar de Cass Johnson, tia da Phoebe, questionar a saúde mental e o trabalho dela no Esquema Nacional de Seguro de Incapacidade, Kylie, mãe da Phoebe, negou todas as alegações sobre a filha e acusou a irmã afastada de criar um circo com comentários sem provas. Ela fez uma longa digressão, dizendo que a irmã só causava confusão e criava drama inexistente. Não entendo bem isso, mas é claro que a vida da Phoebe em casa provavelmente não era boa. E só esse detalhe já coloca em perspectiva talvez o motivo pelo qual a Phoebe queria sair de casa e começar sozinha, mesmo que fosse com alguns colegas de quarto bem estranhos, mas talvez fosse tudo o que ela podia pagar. No fim das contas, o que importa é que a Phoebe tenha justiça, e é isso que todo mundo quer, conhecendo a Phoebe pessoalmente ou não. Em 30 de junho de 2025, ocorreu o funeral da Phoebe, que foi sepultada em Bundaberg. Foi um funeral privado, e amigos e familiares se reuniram para dar seu último adeus. O dia foi difícil para os entes queridos da Phoebe, mas usaram roupas coloridas na cerimônia, pois era o que ela gostaria. Ela amava tudo que era vibrante e colorido, e ela realmente só queria ser feliz. Ela era alegre, gostava de cantar, dançar e abraçar, e seus entes queridos queriam lembrá-la assim. Espero que o caso da Phoebe seja concluído em breve, talvez já no próximo mês, considerando quando estou gravando este vídeo. Vamos ter que esperar para ver como as coisas vão acabar se desenrolando, mas a próxima audiência no tribunal está marcada para agosto. Se houver alguma atualização importante, vou fazer o possível para avisar por aqui e postar nos comentários, mas só espero que respostas apareçam, que os responsáveis sejam punidos e que essa família enlutada finalmente consiga algum fechamento sobre o porquê e como a vida da filha deles foi tirada dela. Uma mulher trabalhava com o marido em uma loja de equipamentos de espionagem. Era uma loja de novidades que vendia aparelhos e coisas que você não encontrava em nenhum outro lugar. Mas um dia, do nada, a mulher foi até os fundos da loja e encontrou o corpo sem vida de uma mulher. Se não fosse pela sensação terrível que envolvia o corpo, a mulher teria confundido com um manequim. Mas como todos nós sabemos, nunca é um manequim. A mulher estava abalada, não só por encontrar a cena do crime, mas também por já ter visto a vítima horas antes fazendo compras na loja. Então, enquanto a mulher se afastava lentamente do corpo, tentando ao máximo não gritar, ela esbarrou em alguma coisa. Ou alguém. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Se esta é sua primeira vez aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knotts. Posto documentários de crimes reais toda semana. Se gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal. É grátis e te avisa só quando posto novos casos. Ginger Hughes nasceu em Hunt Ridge, Las Vegas, filha de Denise e George Hughes, e tinha uma irmã, Daniela. Ginger era uma jovem vibrante com grandes sonhos. Ela queria ser artista, e segundo sua mãe Denise, Ginger prometeu que seria Miss Las Vegas.
Ginger, criada em Vegas, amava música, dança e canto e sonhava ter ou participar de um show. Ginger, além de talentosa, era extrovertida. Ela adorava sair com as pessoas, era a alma de toda a festa, e essa garota simplesmente tinha uma quantidade incrível de energia e carisma. Quando Ginger ficou mais velha, ela trabalhou como dançarina de apoio em um grupo de apresentações chamado A Máquina da Salsa. Aos 20 anos, ela conheceu Mark Hollinger, de 34. Apesar da diferença de idade, Ginger era muito centrada. Embora ela fosse jovem, os pais a aceitaram Mark de braços abertos ao verem sua felicidade. Eles acreditavam que Mark era a pessoa perfeita para Ginger. Ele era o yin para o yang dela. Totalmente opostos, mas se completavam naturalmente. Mark e Ginger logo se casaram e se mudaram para uma casa antes dos acontecimentos de hoje. Agora, o casal estava originalmente alugando uma casa, mas a opção de comprar essa casa estava em aberto através do contrato de locação. Ginger e Mark precisavam de um bom score de crédito. O casal acreditava que comprar uma casa seria melhor para o futuro caso tivessem filhos. Eles estavam tão decididos a comprar a casa que Ginger quis ir a uma loja em Las Vegas para comprar um livro sobre como melhorar o score de crédito. Lembre-se, isso foi em 1997. Não era tão simples quanto apenas pesquisar no Google, como é hoje. Foi exatamente isso que o casal fez em 4 de abril de 1997. Ginger e Mark foram até a Maryland Parkway, 3507, mas no caminho viram uma loja única chamada Spycraft. Era uma lojinha estranha. Eles vendiam uma variedade de equipamentos como câmeras de vigilância e aparelhos de espionagem, dispositivos de escuta, livros sobre vários assuntos e até rastreadores. A Spycraft era famosa na época por sua rede de lojas no oeste. De qualquer forma, Mark ficou sentado no carro enquanto Ginger saiu e entrou na loja. Não era para ser uma viagem longa. Ginger só queria passar rapidamente, olhar e ir embora. Ela tinha a carteira e o resto dos pertences no carro. A clientela da Spycraft era bem diversificada. Alguns buscavam rastreadores para vigiar filhos, outros com intenções duvidosas queriam obter dispositivos suspeitos sem problemas. A loja era gerida por John Flores e sua esposa Cheryl. Ginger entrou na loja esperando ficar só 1 ou 2 minutos, mas depois de vários minutos se passarem, ela simplesmente não saiu. Mark estava no estacionamento, mas não viu Ginger sair da loja. Se Ginger tivesse ido para outro lugar, com certeza Mark teria visto e ido atrás dela, mas Ginger nunca saiu da loja. Minutos depois, Mark se cansou e o atraso de Ginger começou a incomodá-lo. Eles tinham outros compromissos, então ele ficou um pouco irritado. Ele entrou na loja e foi direto ao caixa, onde John e Cheryl atendiam os clientes. Mark descreveu Ginger ao casal e perguntou se ela ainda estava na loja e por que demorava tanto. A resposta do dono da loja deixou Mark perplexo. John disse a Mark que Ginger havia comprado um livro e já tinha saído fazia um bom tempo. Mas Mark sabia que isso não era verdade. Ele estava do lado de fora, e mesmo sem ver dentro da loja, via claramente quem saía e entrava. Após a revelação, Mark percorreu a loja procurando Ginger em cada corredor. Mas ela não estava lá. Mark voltou aos donos da loja e implorou que revelassem onde sua esposa estava. Mas John repetiu, deixando Mark ainda mais confuso. Sem alternativa, Mark deixou a loja e ligou para George, pai de Ginger, avisando que ela havia desaparecido. George, sem pensar muito, disse a Mark que ela podia ter ido a uma loja próxima e que ele talvez não percebeu sua saída. Após horas sem sinal de Ginger, o pai dela também ficou preocupado. Isso não era nada parecido com ela. Ela nunca sairia assim do nada. E lembre-se, além da carteira dela, que nem tinha muito dinheiro, a bolsa dela ainda estava com Mark no carro, então ela não poderia simplesmente ter fugido por impulso. Algo deve ter acontecido com ela, e agora George e Mark temiam precisar registrar Ginger como desaparecida. Mas eles nunca poderiam imaginar que em apenas algumas horas, Ginger seria encontrada, só não da maneira que eles esperavam.
Todas as dúvidas de George e Mark os levaram de volta a Spycraft mais tarde naquela noite. Eles queriam ver as imagens de vigilância de Ginger para tentar rastrear seus movimentos e ver para onde ela tinha ido. Mas, quando Mark e George chegaram à loja, ela estava fechada e João e Cheryl estavam do lado de fora, perto de uma van, e havia um bebê nos braços de Cheryl, o bebê dela e de João. Mark e George se aproximaram do casal e pediram apenas para ver as imagens, mas João disse que estavam com pressa, mas que os dois poderiam voltar depois do fim de semana para ver as imagens. E assim o casal Mark e George se separou. O sumiço de Ginger os perturbava como uma sombra constante. Na segunda-feira seguinte, Ginger foi oficialmente considerada desaparecida pela polícia. Os detetives acharam o desaparecimento de Ginger muito estranho, e mesmo que a princípio tenham pensado que talvez Ginger tivesse fugido, essa teoria logo foi descartada quando as contas bancárias de Ginger foram verificadas. Nada foi gasto e o dinheiro seguia intocado. Se Ginger tivesse fugido, provavelmente precisaria de dinheiro, pois não tinha muito no dia em que foi vista pela última vez. Então a polícia começou a fazer uma lista de suspeitos, e Mark naturalmente estava no topo da lista deles. Queriam descartar Mark como suspeito, pois a polícia costuma investigar cônjuges e familiares primeiro. Os investigadores tinham razão para investigar Mark, pois descobriram algo. O casamento de Ginger e Mark estava por um fio após Ginger passar alguns dias em um hotel para se afastar dele, possivelmente após uma discussão. Os investigadores também notaram que Mark não ligou primeiro para a polícia, mas sim para o sogro. Se Mark realmente se preocupava com Ginger, era de se esperar que registrasse seu desaparecimento de imediato, mas não fez isso. Dias após o sumiço de Ginger, um incidente bizarro ocorreu. O carro de Mark pegou fogo de forma suspeita e foi completamente destruído pelas chamas. Isso foi realmente estranho para a polícia ouvir. A polícia agora estava convencida de que Mark estava escondendo algo e que o carro pegar fogo sozinho estava longe de ser um acidente. Investigadores acreditavam que Mark tentou destruir provas ao incendiar o carro. Para aumentar a suspeita, Mark também sumiu após o incidente. Assim que Mark foi encontrado, logo depois foi intensamente investigado pela polícia. Ele se manteve firme, dizendo que não tinha relação com o sumiço de Ginger e que estava tão preocupado quanto os outros. Sobre o acidente, Mark disse que, voltando para casa, seu carro superaqueceu e pegou fogo. Então ele saiu e se afastou das chamas. O fogo estava fora de controle, e Mark, sozinho na estrada, não conseguiu apagar. Ele deixou o carro e voltou para casa a pé. Lembre-se, celulares não eram comuns, então ele só poderia ligar para o 911 se achasse um telefone público. Então desistir e voltar para casa, embora não fosse a melhor escolha, não seria realmente um grande sinal de alerta como podemos ver hoje em dia. O carro queimado foi recolhido como evidência e totalmente examinado, mas a polícia não encontrou nada incriminador. Ou o fogo destruiu tudo, ou Mark realmente não tinha ligação com o sumiço de Ginger e tudo era uma infeliz coincidência. Assim, a polícia não achou provas contra Mark e ele foi liberado. Porém, os dias passaram sem sinal de Ginger, e era claro que a polícia começava a considerar possibilidades perturbadoras. Depois de riscar Mark da lista de suspeitos, a próxima coisa que a polícia fez foi ir até a Spycraft, o lugar onde Ginger foi vista pela última vez. Eles queriam ver as imagens das câmeras de segurança, mas para sua surpresa e irritação, o dono da loja, João, estava em Phoenix, Arizona, na época, gerenciando sua outra loja. Então, sem ele, a polícia não conseguia acessar as fitas. Eles resolveram conferir, e ao irem aos fundos da loja onde era o banheiro, sentiram o forte cheiro de água sanitária. Havia uma pequena mancha na parede do banheiro. A polícia coletou a amostra e aguardava João para explicação. Ginger sumiu e foi vista pela última vez em sua loja. Eles estavam de pé ali, e agora há um cheiro muito forte de água sanitária e uma mancha duvidosa na parede. Quais são as chances? Bem, a polícia entrou em contato com John e perguntou sobre a água sanitária e a mancha. John rapidamente se defendeu, dizendo que usou água sanitária no banheiro porque seu cachorro o sujou e deixou um cheiro horrível. Ele explicou ainda que a mancha na parede também era do cachorro. A polícia não pôde fazer muito sobre a mancha, pois era pequena demais para análise. Para ser justo, era 1997 e a tecnologia de DNA não era tão avançada ou precisa quanto hoje.
A polícia questionou João sobre a Ginger, mas ele repetiu à polícia o que já dissera a Marcos. Ginger entrou na loja, comprou os livros necessários, pagou e saiu. João também afirmou ter imagens das câmeras de segurança e os recibos de compra da Ginger. Quando os investigadores pediram a João essas duas coisas, por algum motivo ele não conseguiu. Ou ele mentiu, ou não guardou os registros das imagens ou recibos da loja. De qualquer forma, não pegou bem para ele. Mesmo que a polícia não estivesse convencida e sentisse que havia algo errado, eles realmente não podiam fazer nada. Não havia prova alguma, literalmente nada. A polícia investigou a carreira artística de Ginger. A polícia suspeitava que Ginger tinha um perseguidor e foi alvo de alguém perturbado e aleatório. Porém, ao investigarem mais essa teoria, os detetives não encontraram nada. Depois de um mês, não houve progresso no caso de Ginger. Ninguém tinha nenhuma pista, nenhuma informação ou qualquer coisa útil que pudesse levar os investigadores na direção certa. As coisas não iam bem. Bem, isso logo mudaria quando, vários meses depois, alguém aparecesse com informações incriminadoras sobre o desaparecimento de Ginger. Isso traria respostas sobre a mulher desaparecida. Quem se apresentou foi uma mulher chamada Cheryl. Esse nome deve ser familiar. Ela foi esposa de John Flowers, agora ex-esposa. O casal já estava divorciado quando Cheryl procurou a polícia com informações sobre o caso arquivado de Ginger. Quando a polícia questionou por que ela não revelou isso antes, ela disse que temia o marido e não sabia como ele reagiria, pois foi quem encontrou Ginger, mas estou me adiantando. Segundo Cheryl, quando Ginger entrou, John ficou encarando a nuca dela com olhos assustadores e desejosos. Depois, ele pediu para Cheryl pegar algo nos fundos, o que era comum, já que John dava ordens a todos sempre. E depois de alguns minutos, quando Cheryl voltou, Ginger não estava em lugar nenhum. Cheryl achou que Ginger comprou suas coisas e foi embora, mas estava enganada. Quando Mark entrou preocupado na loja e perguntou da esposa, Cheryl sinceramente não sabia onde Ginger estava. Após Mark sair, John avisou Cheryl para não ir ao depósito dos fundos. Agora, Cheryl já estava nervosa, mas mesmo assim foi para os fundos da loja, apesar dos nervos à flor da pele, com medo de ser pega por John quando abriu a porta. Ela mal conseguiu segurar um grito ao ver Ginger sem vida no chão. Enquanto Cheryl recuava, esbarrou em John. Era uma cena típica de filme de terror. Você consegue imaginar o quanto Cheryl deve ter ficado assustada naquele exato momento? John então encurralou Cheryl e a avisou para nunca contar a ninguém o que ela viu, ou então ela e seu bebê não gostariam das consequências. Segundo Cheryl, John contou o que fez com Ginger. Quando Cheryl saiu para buscar o que ele queria, John imediatamente atacou Ginger por trás, agredindo-a até sua morte. Mas John não contou a Cheryl porque atacou Ginger, o que é ainda mais desconcertante. Consegue imaginar como Ginger se sentiu ao ser fatalmente atacada por trás por um estranho em uma loja? É de arrepiar. Cheryl também lembrou de John limpando o depósito com água sanitária, com outro funcionário e depois colocando o corpo de Ginger na van. A mesma van ao lado da qual o casal ficou conversando com Mark e George quando eles vieram procurar por Ginger mais tarde naquela noite, depois que ela desapareceu. Mark e George estavam a poucos metros do corpo sem vida de Ginger e, para piorar, Cheryl sabia onde a esposa de Mark estava, mas não ousava abrir a boca na frente do marido. Cheryl disse à polícia que ela, John e o bebê viajaram de carro ao Arizona, onde John enterrou o corpo de Ginger em uma cova de concreto no deserto. Um mês após o sumiço de Ginger, a polícia achou um corpo não identificado no deserto, mas depois confirmou que não era Ginger. Mas quando John soube disso, ele deixou Cheryl e fugiu. Na verdade, foi Cheryl quem levou os investigadores até o local onde o corpo de Ginger estava enterrado, e de fato havia concreto, e dentro desse concreto estavam restos humanos. Os restos recuperados foram testados e identificados como de 20 anos. Após encontrar o corpo de Ginger, a polícia conseguiu um mandado para buscar na loja de equipamentos de espionagem. Ao revistar o local, encontraram o DNA de Ginger na última fileira. A polícia sabia que tinha encontrado o culpado, mas havia um problema. John Flores estava foragido e, para surpresa geral, esse nem era seu nome verdadeiro. O nome verdadeiro dele era Craig Leslie Jacobson, e olha, ele tinha uma longa lista de crimes nas costas.
Craig, ou John, era na verdade um fugitivo. Ele era procurado por roubo e fraude e fugiu para a Flórida para não ser pego. Depois, Craig virou John Flores, casou-se com Cheryl, não sei se ela sabia do passado dele, e abriu 4 lojas de espionagem no Oeste, incluindo a do shopping de Las Vegas. Várias pessoas acusaram Craig de perseguir mulheres de cabelo escuro, e um jovem disse que foi pago por Craig para fotografá-las, o que é perturbador. Craig foi logo preso em Los Angeles em agosto de 1997, depois de se envolver em uma briga física com um policial, mas nós realmente não sabemos nem sobre o que foi isso. Acho que Craig, John ou quem fosse não era bom em ser discreto, pois logo foi extraditado para Nevada, acusado e confessou o assassinato de Ginger. Craig alegou que sofria de esquizofrenia e também era paranoico, mas isso pode ter sido apenas o plano dele para conseguir uma sentença menor o tempo todo. Veja, um psicólogo se apresentou e disse que Craig havia contado para pessoas na prisão que ele, abre aspas, iria alegar insanidade e agir como louco para pegar leveza na sentença. A promotoria destacou que Craig estava apto para ser julgado e apenas fingia doença mental. A promotoria planejava pedir pena de morte, mas ofereceu um acordo que Craig aceitou rapidamente. Craig se declarou culpado pelo assassinato de Ginger, pagaria cerca de $3.200 à família e cumpriria prisão perpétua, podendo obter liberdade condicional após 20 anos. E foi isso que Craig recebeu no final. Mas havia mais. Lembra do corpo não identificado achado a menos de 1 milha do da Ginger no deserto? A polícia levou anos para identificar a vítima, que também era jovem e se chamava Cristina Martinez. Ela tinha 15 anos quando faleceu, e acredita-se que Craig também estava por trás do ataque a ela. Cristina sumiu após ir a uma lavanderia em 3 de maio de 1997. Ela morava em uma casa de acolhimento, em frente à loja Spycraft, no Arizona. Como Cristina tinha um passado turbulento e já havia fugido antes, ninguém relatou seu desaparecimento, o que é de partir o coração. Essa garota passou meses enterrada no deserto. Ninguém a procurava. Em 2015, Craig saiu da prisão em Nevada e foi extraditado ao Arizona para ser julgado pelo assassinato de Cristina, mas ainda não foi sentenciado. Em 2016, um juiz da Suprema Corte de Maricopa considerou-o incompetente para julgamento, mas depois afirmou que ele era competente e simulava doença mental. Em 21 de setembro de 2017, o juiz Warren Granville, da Suprema Corte do Condado de Maricopa, atendeu ao pedido da defesa para avaliar a competência de Craig para ser julgado pelo assassinato de Cristina. Até agora, nenhuma atualização foi anunciada publicamente. Sabemos apenas que Craig continua preso e matou mais garotas e mulheres jovens do que admite, inclusive Maria Stoddard, em maio de 97, cujo corpo ainda não foi encontrado. A família de Ginger sofreu muito com sua morte. Craig enviou cartas de desculpas ao pai de Ginger da prisão, dizendo que lamentava o que fez à família. Craig confessou que atacou Ginger porque, aparentemente, ela tinha sido rude com ele na loja. Agora, tenho certeza de que lidar com clientes difíceis não é o que qualquer funcionário de loja quer fazer, mas será que os outros simplesmente saem por aí matando pessoas? Não, e eu nem tenho certeza se o que Craig estava dizendo é verdade. Ele é um doente que mira garotas e mulheres jovens, um serial killer, pelo amor de Deus. Ele não tem nenhum argumento válido e só se pode supor que quase tudo o que ele diz, bem, provavelmente é mentira. Mark, inicialmente suspeito do sumiço de Ginger, estava muito emocionado e perturbado. Em entrevistas televisionadas, ele só queria sua esposa de volta. Eles estavam prestes a começar suas vidas juntos. A vida deles não era perfeita, mas ele amava Ginger e tudo nela. Tragicamente, a mãe de Ginger, Denise, faleceu de câncer em 24 de julho de 2014. George e sua outra filha, Daniela, ficaram devastados com a perda, mas encontraram consolo ao acreditar que Ginger e Denise estão juntas em outro lugar. Ginger ainda tinha muito pela frente. Ela sonhava com uma casa, filhos e vê-los crescer com o marido, mas nada se realizou. Ela não conseguiu ter um show próprio, nem estrear como dançarina ou cantora. Agora ela vive só na memória de seus entes queridos, que ainda sofrem com a dor de suas vidas transformadas para sempre. Aquele dia fatídico, em abril de 1997.
Eles só vão encontrar algo se removerem o concreto. Essa frase causou frenesi na polícia. Após horas cavando grama, terra e ossos de animais, eles enfim acharam o que temiam: restos humanos. Registros dentários confirmaram que esses restos pertencem a Zoe Canvas, mas juntar as peças do que aconteceu com ela era uma tarefa completamente diferente. Como é que um dia comum com amigos poderia ter terminado tão mal? A verdade é que não se pode confiar em ninguém, nem mesmo nos amigos. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Notts e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Se você gosta de crimes reais clássicos e simples, está no lugar certo, pois é isso que fazemos aqui. Então não se esqueça de se inscrever. É totalmente grátis e assim você fica por dentro dos meus próximos vídeos. Zoe Campos nasceu em 4 de setembro de 1995 e era a caçula de 3 irmãos. O pai dela, Alejandro, era dos fuzileiros navais, por isso a família Campos viajava muito. Logo após Zoe nascer, a família se mudava de um lugar para outro, de Honolulu, no Havaí, para Round Rock, no Texas, e até San Diego, na Califórnia. A família Campos logo chegou a Lubbock, Texas, que virou o seu lar definitivo. Nessa época, os pais de Zoe se separaram e ela precisou lidar com as emoções e traumas dessa grande mudança familiar. Zoe, ainda menina, tinha um grande coração e queria ajudar todos os animais, levando-os para casa e pedindo que sua família cuidasse deles até terem um lar. Esse era um tema frequente para ela, e sua mãe recorda várias vezes em que Zoe surgia com um novo animal para cuidar. Zoe já era muito responsável aos 18 anos. Ela não se metia em encrenca, não era festeira e estava destinada a grandes feitos. Ela pensava em perseguir vários sonhos. Obviamente, ela queria ajudar os animais, mas também tinha um interesse bem sério pelo mundo automotivo e estava considerando se tornar algo como uma mecânica. Mas uma noite em novembro de 2013 destruiu todos esses sonhos rapidamente, pois após sair com amigos, Zoe nunca mais voltou para casa. Dia 17 de novembro de 2013 foi agitado para Zoe. Ela passou o dia em casa, mas quando a noite chegou, ela na verdade tinha planos de visitar sua amiga, Abril, que tinha acabado de dar à luz. Todos sabiam que Zoe amava crianças, animais e bebês, então não perderia essa chance. Abril também tinha convidado algumas outras amigas, e era mais como uma pequena reunião na casa dela para todo mundo conhecer o novo membro da família. Zoe saiu da casa de Abril às 9 da noite, mas ainda tinha outros planos. Ela se encontrou com a irmã, Savannah, e as crianças para jantar, e depois disso, elas iam alugar um filme e passar a noite na casa de Savannah. Para Zoe, a noite perfeita era conhecer um bebê adorável, voltar com a irmã e as crianças, jantar, ver um filme, talvez lanchar e encerrar o dia. A vida não poderia estar melhor para Zoe, mas tudo terminaria em tragédia. Depois que o filme acabou, todos foram para a cama e Zoe ia dormir no sofá. Na manhã seguinte, em 18 de novembro, Savannah saiu do quarto pronta para o trabalho quando percebeu que Zoe não estava em lugar nenhum. Isso deixou Savannah um pouco preocupada, porque Zoe não era o tipo de pessoa que simplesmente ia embora sem avisar ninguém. Então Savannah fez a primeira coisa que veio à cabeça e ligou para Zoe, mas ela não atendeu o telefone. Savannah olhou pela janela e viu que o carro de Zoe não estava, pensando que talvez ela tivesse saído durante a noite. Savannah então ligou para sua mãe, Melinda, que trabalhava em um bar local na noite anterior. Savannah soube de um fato estranho que confirmou que Zoe realmente saiu de casa na noite anterior. Veja, Melinda estava trabalhando em seu turno quando por volta das 2:30 da manhã ela recebeu uma mensagem de ninguém menos que Zoe. Foi incomum, mas não alarmante. Zoe apenas perguntou à mãe se ela precisava de uma carona para casa. Para contextualizar, o carro de Melinda estava na oficina, por isso ela agradeceu muito a Zoe por buscá-la. Mas o problema é que Zoe nunca apareceu. Melinda esperou pela filha do lado de fora do bar por quase 30 minutos e continuou ligando para ela, mas não houve resposta. Melinda não se preocupou muito, achando que Zoe só havia dormido, então caminhou até a casa da amiga e passou a noite lá.
Mas quando ela recebeu a ligação de Savannah e percebeu que ninguém tinha notícias de Zoe, foi aí que as duas começaram a ficar ansiosas. Elas ligaram para todos os lugares, para os amigos de Zoe, hospitais locais, mas ninguém tinha visto ou ouvido falar de Zoe. Melinda e Savannah chamaram a polícia por volta das 5 da tarde. Mas os detetives não estavam com pressa para registrar um boletim de pessoa desaparecida. Usaram a velha tática policial e alegaram que Zoe só estava fugindo para esfriar a cabeça. Os detetives queriam esperar 24 horas para registrá-la como desaparecida, o que é inaceitável em qualquer situação. Melinda e Savannah argumentaram aos investigadores que Zoe nunca sairia assim. Ela não tinha motivo para isso, mas os detetives ouviram? Bem, é claro que não. Eles fizeram exatamente o que disseram e se recusaram a registrá-la como desaparecida até o dia seguinte. Depois emitiram um alerta para o Lincoln Town Car da Zoe. Eles não esperaram muito, pois a tia da Zoe, Mônica, viu seu carro na estrada no dia seguinte. Como os vidros eram escurecidos, ela não viu o rosto do motorista, mas tinha certeza de que não era a Zoe. De acordo com Mônica, parecia que um homem de uns 20 e poucos anos estava usando um moletom com capuz e dirigindo o carro dela. Ela e o filho seguiram o carro, mas acabaram perdendo ele de vista quando fez uma curva e depois não conseguiram mais vê-lo. O carro foi achado abandonado no Driftwood Apartments, coincidentemente onde Zoe morava. Mônica ligou para a polícia e os notificou sobre essa descoberta, e quando os detetives chegaram lá, eles revistaram o carro, mas não havia sinal de Zoe. Isso foi ao mesmo tempo assustador e um alívio para Mônica, porque ela vinha seguindo esse carro, temendo que Zoe pudesse, de alguma forma, estar presa dentro do carro pelo motorista. Mas a realidade ainda assustava a todos. Zoe não estava em lugar nenhum, e ela simplesmente desapareceu sem deixar rastros. No carro, investigadores acharam fita adesiva, jaqueta preta de Zoe, um moletom possivelmente do homem e um carregador de celular. Tudo foi recolhido, e as roupas enviadas para análise forense. Enquanto isso, os detetives também analisaram os registros telefônicos de Zoe, e embora não conseguissem encontrar a localização exata do telefone dela, conseguiram identificar a última atividade conhecida no aparelho, que foi perto de um lugar chamado Lowry Field. Agora, o que você precisa saber sobre o Lowry Field é que não é um lugar seguro. No melhor dos casos, é um lugar suspeito. A região tem muita atividade criminosa e trabalho adulto, por isso a família de Zoe se surpreendeu ao saber que ela foi vista pela última vez lá. Agora, considerando que Zoe era o exemplo de pessoa certinha, ela com certeza não estava envolvida com trabalho adulto ou qualquer outro tipo de crime, para falar a verdade. Então por que ela estaria aqui logo nesse lugar? Ela foi sequestrada? Alguém a atraiu até lá? E será que ela ainda estava viva? Enquanto tentava entender a situação, a polícia queria falar com todos da vida da Zoe. O ex-namorado de Zoe, Joe, foi o primeiro suspeito. Ele e Zoe namoraram bastante antes de terminar amigavelmente. Não havia ressentimentos e Joe realmente se preocupava com Zoe e seu paradeiro. Além disso, Joe tinha um álibi incontestável na noite do desaparecimento de Zoe. A próxima pessoa era outro jovem chamado Jacob. Zoe namorou com ele até descobrir uma traição, encerrando o relacionamento. Embora Jacob e Zoe tenham se falado antes do desaparecimento dela, ele tinha um álibi sólido para aquela noite. E mesmo que ele fosse o típico bad boy que sempre se metia em encrenca, não havia nenhuma evidência que pudesse convencer os detetives de que Jacob tinha algo a ver com o desaparecimento de Zoe. O próximo no radar era um cara chamado Ben. Curiosamente, Ben era ex-namorado de Melinda, então por que estava sendo interrogado pela polícia? Bem, pelos registros telefônicos de Zoe, mostrava que Zoe fez uma ligação para ninguém menos que Ben na noite em que ela desapareceu. Mas por quê? Os investigadores interrogaram Ben e aplicaram um polígrafo, mas novamente não avançaram, pois ele tinha álibi sólido e não demonstrava suspeita. Ele estava tão preocupado quanto os outros. Então, os detetives voltaram à estaca zero, mas havia mais uma coisa que eles precisavam investigar, que era o local onde Zoe foi encontrar April. Eles queriam falar com todos na festa. Alguém pode ter visto Zoe com outra pessoa? Podem dar mais detalhes sobre o comportamento da Zoe antes do desaparecimento? Se ela estava assustada ou agindo normalmente, essas dúvidas básicas. Foi então que todos da festa foram interrogados e um deles era Carlos Rodrigues. Ele foi interrogado pela polícia em 25 de novembro e apresentou sua versão dos fatos. Carlos era amigo de um amigo
que conhecia Zoe por um contato em comum. Eles não se conheciam bem pessoalmente, mas ainda assim eram amigos. Carlos também disse que ele e Zoe saíram mais ou menos na mesma hora e ele não sabia o que aconteceu a partir daquele momento. Você pode achar que era outro beco sem saída e que os detetives só perdiam tempo olhando na direção errada. Carlos não conhecia Zoe, então não teria como saber o que aconteceu com ela, certo? Bem, algo sobre Carlos e sua história não agradou à polícia. Eles não podiam agir sem provas, mas decidiram observar esse cara por precaução. 2 semanas depois, em 9 de dezembro, Carlos voltou à delegacia para nova entrevista. E dessa vez, em um depoimento juramentado, a história de Carlos mudou completamente. Carlos confessou que sua declaração em 25 de novembro era totalmente falsa. Carlos encontrou Zoe depois, mas não como você pensa. Eles se adicionaram no Facebook e depois conversaram por lá. Carlos convidou Zoe para ir à sua casa fumar substâncias ilegais. Carlos admitiu que queria ser amigo de Zoe, talvez algo mais, e só queria se divertir com ela. Ele disse que Zoe foi lá naquela noite, mas Carlos não tinha substância ilegal. Zoe foi buscar algumas para eles, mas nunca voltou. Agora, isso foi bizarro. Antes de tudo, sei que repito isso, mas Zoe não usava substâncias ilegais. Como ela saberia onde achá-las no pior momento da noite? Segundo, mesmo que Carlos jurasse de pés juntos que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Zoe, mesmo que tecnicamente ele tenha sido a última pessoa a estar com ela, esse era um comportamento clássico de suspeito, e os detetives sabiam disso. Se isso já não fosse suspeito o bastante, você consegue adivinhar onde ficava a casa de Carlos? Bem, se você disse Lowry Field, então você está absolutamente certo. A última vez que Zoe foi vista foi a menos de 1,5 quilômetros de Lowry Field. Mas não seria fácil para os investigadores condenarem Carlos pelo que quer que ele tenha feito com Zoe, porque não havia nenhuma evidência física que pudesse ligá-lo ao desaparecimento dela. Os detetives interrogaram Carlos repetidas vezes, esperando que ele cometesse um deslize e desse mais detalhes. A polícia também revistou a casa de Carlos. Mas como Carlos havia se mudado recentemente, muita coisa tinha mudado, e encontrar evidências estava ficando cada vez mais difícil. Você lembra do moletom masculino achado no carro da Zoe? Bem, descobriu-se que ele pertencia ao Carlos, e veja só, testes forenses confirmaram que o DNA encontrado naquela jaqueta pertencia à Zoe. Carlos não podia mais negar. Esteve com Zoe na noite do desaparecimento. Apesar de eu odiar admitir, a investigação sobre o desaparecimento da Zoe continuou por anos. Zoe sumiu em novembro de 2013. Já se passavam mais de 4 anos quando Carlos foi interrogado novamente. Desta vez, a entrevista ocorreu no Centro Correcional do Condado de Lubbock. Agora por quê, você pergunta? Bem, acontece que o Carlos estava cumprindo uma sentença lá. Ele foi acusado de perseguir a ex-namorada. Então você já pode imaginar que tipo de cara era o Carlos até esse ponto. Descobriu-se que por 4 anos ele escondeu informações sobre Zoe, mesmo a polícia acreditando que sabia mais. Em julho de 2018, um detento do mesmo centro correcional que Carlos procurou os detetives com informações perturbadoras. Ele contou que, ao conversar com Carlos sobre a busca na casa, Carlos disse: "Eles não vão encontrar nada até mexerem no concreto." Essa foi a maior pista no caso da Zoe até então. Os investigadores logo foram à antiga casa de Carlos para mexer no concreto, como precisavam. Com a ajuda de cães farejadores de cadáveres, os detetives se concentraram em uma área específica do quintal, presumivelmente uma área que havia sido coberta por concreto. Mas curiosamente, a polícia nunca chegou a mencionar ter encontrado concreto, mas logo quando cavaram ao redor, encontraram alguns ossos. Eles ficaram horrorizados com essa descoberta. Sem perder tempo, a polícia enviou os restos para análise, mas os resultados não foram o que eles esperavam. Os restos não eram humanos, mas de animais. Isso foi muito deprimente e anticlimático para a polícia. Eles obtiveram uma pista dessa pessoa não cooperativa, mas não deu em nada. Ainda assim, os detetives resolveram brincar com Carlos. Agora, claro, os restos mortais não eram de Zoe, mas os investigadores tinham certeza de que só precisavam encontrar o lugar certo para procurá-los. Então, os investigadores revisitaram Carlos novamente e começaram a fazer algumas perguntas. Durante o interrogatório, os detetives mencionaram casualmente os ossos encontrados no quintal dele, esperando obter alguma reação. Felizmente, conseguiram. Parecia que a polícia via Carlos se fechar bem diante deles.
Ele, em pânico, pediu tranquilamente um advogado e afirmou que não cooperaria mais com os detetives, como se já tivesse colaborado antes. Mas era a reação que os investigadores precisavam. Curiosamente, nem os detetives sabiam que os ossos eram de animais, pois os testes ainda não tinham resultado. Ainda assim, pressionaram Carlos por mais informações com essa tática, que foi bem inteligente. Tinham certeza de que Carlos fez algo terrível com Zoe. Mesmo horrorizados, agora sabiam que o quintal de Carlos escondia mais do que ossos de animais. Cinco anos após o desaparecimento de Zoe, Carlos finalmente estava pronto para confessar. Ele achava que a polícia já encontrara os restos de Zoe, e os detetives mantiveram essa impressão. Foi isso que aconteceu com Zoe na noite anterior à sua morte trágica. Zoe e Carlos já combinaram de se encontrar na casa dele. Fontes relataram que, ao chegarem à casa dele, os dois ficaram íntimos. Mas o que realmente aconteceu em seguida foi que eles fumaram cigarros que estavam misturados com uma substância altamente ilegal. Não sei se Zoe sabia da substância nesses cigarros, se foi forçada a fumar ou se fez por vontade própria. Simplesmente não sabemos, mas aviso que eles continham uma substância extremamente psicoativa, não aquelas comuns de posto de gasolina, e sim algo que causa alucinações intensas e completa perda da noção da realidade. Carlos confessou que, depois de fumar, ele se virou para olhar para Zoe, mas não a viu sentada na frente dele. Em vez disso, ele viu um demônio, e isso o aterrorizou. Ele atacou Zoe com força total e tirou sua vida com as próprias mãos. Ao saber da morte de Zoe, Carlos cavou uma cova rasa no quintal e a enterrou. Acho que após passar o efeito, ele percebeu o que fez. Curiosamente, meses depois, Carlos desenterrou Zoe e a enterrou mais fundo no quintal para ninguém encontrá-la. Carlos alucinou, viu Zoe virar um demônio, segundo ele, mas ainda assim estava lúcido para enterrá-la em seu quintal. Logo depois, isso não faz sentido. Se ele estava tão alterado como diz, não conseguiria levantar uma pá, muito menos cavar uma cova. Agora, não me entenda mal, algumas substâncias pesadas podem causar alucinações intensas, mas é revoltante pensar que Carlos, em vez de sair do transe ou pedir ajuda, achou que a opção mais razoável seria tirar a vida da Zoe e depois tentar encobrir tudo. É inacreditável, mas acho que ele achava que tudo ficaria bem porque nunca seria pego. Mas ele jamais imaginou o quanto estava enganado. Carlos foi ao quintal da antiga casa, apontou o local e cavou. Em 16 de novembro de 2018, os detetives acharam outro conjunto de restos mortais. E, infelizmente, desta vez não eram restos de animais. Registros odontológicos confirmaram que os restos eram de Zoe Campos, de 18 anos. Carlos foi preso e acusado pelo assassinato de Zoe. Carlos, conhecido por enrolar as coisas por muito tempo, declarou-se inocente e agora aguardava julgamento preso. Enquanto isso, ele escreveu uma carta para a mídia, basicamente confirmando o fato de que tirou a vida de Zoe, e sua carta estava cheia de detalhes sobre o que fez com Zoe e o quanto estava arrependido pelo que fez. Irritantemente, Carlos continuou e disse que a culpa de manter isso em segredo estava pesando sobre ele. Mesmo assim, ele continuou guardando seu segredinho? E ainda por cima, ele se declarou inocente. Isso realmente me deixa perplexo. Ele praticamente confessou o crime para a mídia, mas ainda assim, no tribunal, afirmou ser inocente. Isso nem faz sentido, mas espere, porque essa próxima parte vai te deixar ainda mais revoltado. Carlos foi falar com a família Campos e pediu desculpas pela perda, mas ainda assim, Carlos fez questão de ressaltar que não é um assassino e que foram as alucinações que o fizeram cometer isso em primeiro lugar. Mas, Carlos, me corrija se eu estiver errado, mas você fez a escolha de fumar a substância sabendo muito bem do que ela era capaz. Acredito que isso te torna totalmente responsável pelo que ocorreu depois. Porém, ele implorou à família Campos que o perdoasse e não buscasse vingança. Ele disse: "Não busquem vingança, busquem justiça, não odeiem seus inimigos, amem e perdoem." Eu estou realmente, honestamente, completamente sem palavras. Mas vamos voltar ao julgamento, porque esse sujeito merece sofrer atrás das grades pelo que fez com a Zoe. O julgamento foi em 2022 e o júri decidiu rapidamente. Carlos Rodrigues,
29 anos, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Zoe Campos. O júri levou apenas 14 minutos para determinar a sentença. 14 minutos é o quanto esse homem era culpado. A família de Zoe se sentiu devastada ao saber que os investigadores encontraram seus restos mortais. A mãe e a irmã dela ficaram devastadas pelo que aconteceu com Zoe. Passar 5 anos sem notícias da filha, vivendo na incerteza e lidando com pistas cada vez piores, foi brutal para a família de Zoe. O lado bom foi poderem levar Zoe para casa e deixá-la descansar em paz. O funeral de Zoe ocorreu em 4 de dezembro de 2018, onde todos se despediram de uma jovem amante dos animais, ótima mecânica e fonte de alegria. Melinda sente muita falta do sorriso e da voz de Zoe. Melinda disse que planejar o funeral da filha foi a coisa mais difícil e devastadora de sua vida, e ela reza para que nenhum pai ou mãe passe por isso. Esperamos que a família Campos encontre paz após essa perda, pois não há palavras para descrever quão terrível foi esse caso. Substâncias ilegais já são ruins e podem destruir vidas. Mesmo que Carlos inicialmente não tivesse intenção de machucar Zoe, isso é apenas mais um exemplo gritante de por que as drogas são tão incrivelmente catastróficas, e como se perder nelas só vai levar à dor de uma forma ou de outra. Em um frio dia de dezembro de 2017, Mandy Stavik ouviu uma batida na porta. Era seu 81º aniversário, mas ela não queria comemorar. Na verdade, ela não tinha vontade de comemorar nada nos últimos 28 anos. Bem, pelo menos não desde que sua filha adolescente, Mandy, foi encontrada assassinada em novembro de 1989. Quando Mary, de 81 anos, abriu a porta, foi recebida por um policial. Essa cena por si só já foi um gatilho para ela, pois havia sido recebida de forma semelhante por um policial quando o corpo de sua filha foi encontrado descartado como lixo, todos aqueles anos atrás. Desta vez, o policial não trazia uma notícia ruim. Em vez disso, ele tinha apenas 3 palavras a dizer. E não era feliz aniversário, Mary. Não, eram 3 palavras que ela esperou 30 anos para ouvir. Nós o pegamos. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Notts, seu apresentador, e posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Não há drama exagerado, nem narrações por inteligência artificial, apenas o clássico true crime. Então, se isso é a sua praia, não deixe de se inscrever no canal. É totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Amanda Stavik, conhecida como Mandy, nasceu em Anchorage, Alaska. Mandy era atlética e inteligente, líder de torcida na Mount Baker High School, era adorada por todos os professores. Mandy também participava de atletismo e beisebol. Após o ensino médio, ela entrou na Central Washington University e adorou estudar lá. Ela ajudava todos e era vista por Mary, mãe de Mandy, como uma pessoa determinada. Ela queria experimentar tudo e queria ser a melhor em tudo o que fazia. Na época do caso, Mandy, caloura na faculdade, estava em casa em Acme, Washington, uma pequena comunidade rural do condado de Whatcom, para o Dia de Ação de Graças. A família dela se reunia para as festas de fim de ano todo ano para que pudessem colocar a conversa em dia e compartilhar histórias sobre o que tinham feito desde o último dia de Ação de Graças. Acho que é uma tradição comum para muitos. No dia seguinte, quando todos já tinham ido ou arrumavam as coisas para voltar, Mandy achou que era hora de voltar à rotina e retomou seus hábitos diários. Em 24 de novembro de 1989, Mandy, de 18 anos, saiu para correr em seu bairro. Mandy adorava correr e fazer jogging, e geralmente era acompanhada por sua cachorra, uma pastora alemã chamada Kira. Esse era um momento que ambas esperavam ansiosas diariamente. Mandy foi vista por algumas pessoas, incluindo um homem em uma caminhonete que a viu correndo pela estrada com Kira. A estrada era relativamente segura e, como normalmente se ouve nesses casos, o crime era uma raridade. Era 1989, as pessoas não tinham câmeras de segurança e o conceito de trancar as portas era estranho para elas. Mandy já tinha corrido por esse mesmo caminho muitas vezes, mas só porque nada de ruim tinha acontecido antes, não significa que nunca vai acontecer. E, infelizmente,
Essa corrida seria a última de Mandy, porque depois de várias horas, os pais de Mandy perceberam algo. Mandy nunca chegou em casa. Isso foi extremamente alarmante para a família de Mandy. Mandy geralmente sempre era pontual, com Kira a acompanhando. Não era do tipo de fazer planos de última hora e levar Kira junto. Além disso, ela estava com roupas de corrida. Com certeza, teria voltado para casa para trocar por algo mais apropriado se estivesse planejando encontrar alguém. Mandy sempre avisava os pais se fosse a algum lugar. Mas horas se passaram e não havia sinal de Mandy. A família e os entes queridos de Mandy entraram em pânico. Isso não era típico dela, e precisavam achá-la antes que fosse tarde demais. Durante a busca por Mandy, amigos e família avistaram algo ao longe. No início não sabiam o que era, mas ao se aproximarem, perceberam o que encontraram. Um pastor alemão voltava para casa saltitando. Era Kira, mas sozinha. Isso não era um bom sinal. Por que Kira voltaria sozinha para casa? E onde estava Mandy? A pobre cachorra estava desidratada e cansada, e estava claro que algo ruim tinha acontecido. Kira estava muito agitada e nervosa, assim como os familiares de Mandy. Nesse momento, os detetives se envolveram. Mandy Stavik, de 18 anos, foi finalmente considerada desaparecida. A busca por Mandy foi enorme e sensacional. Ninguém imaginava que algo ruim pudesse ocorrer na pacata Acme, mas toda a comunidade estava abalada. Meninas e mulheres tinham medo de andar nas ruas até de dia. Os pais estavam muito preocupados com seus filhos, e até vê-los sair para a escola ou brincar com os amigos na rua deixava-os inquietos. Os detetives iniciaram o trabalho imediatamente. Mandy não fugiu, saiu para correr, vestindo roupas esportivas e tênis rosa. Seus pertences, dinheiro e tudo o que era importante ainda estavam em casa. Então, ela não teria fugido despreparada. A polícia resolveu vasculhar o caminho que Mandy costumava fazer. Era uma estrada comum, com alguns trechos densamente arborizados ao longe. Era tão isolado que não se via ninguém ou carros por quilômetros. Isso era comum em uma comunidade pequena como Acme. A busca por Mandy foi longa, mas polícia e comunidade não desistiram. 3 dias após o sumiço de Mandy, algo foi encontrado. O detetive Ron Peterson liderava a busca por Mandy e, ao chegar ao rio Nooksack, cerca de 5 quilômetros de onde ela corria em 27 de novembro de 1989, notou algo incomum na água. Ele tinha certeza de que viu um vislumbre de rosa na água e sabia que não era sua imaginação pregando peças. Ele se aproximou daquela coisa rosa estranha que saía debaixo d'água e foi aí que seu coração afundou. Ele olhava para um par de tênis, mas não era só isso. Alguém estava usando aqueles tênis e esse alguém estava submerso na água, no meio desse rio. O detetive Peterson ficou chocado ao retirar da água o corpo nu e sem vida de uma jovem. Ele não precisou de nenhuma identificação para saber que estava olhando para o corpo sem vida e frio de Mandy Stavik, de 18 anos. O que todos temiam tragicamente se tornou realidade. Eles já não tratavam mais de um desaparecimento. Agora era uma investigação de homicídio e precisavam achar um culpado rapidamente, mas isso seria mais fácil falar do que fazer. O corpo de Mandy foi levado para um exame forense e uma autópsia, que revelaram resultados trágicos e mostraram um quadro assustador do que Mandy suportou antes de perder a vida. Mandy morreu afogada e, infelizmente, foi abusada antes. Não foi assassinato, e sim uma tragédia. Ela não apresentava ferimentos defensivos e arranhões que os investigadores acreditam terem ocorrido ao tentar fugir do agressor e ficar presa em arbustos de amora espinhosos. DNA masculino não identificado foi achado no corpo de Mandy, mas a tecnologia da época não permitia identificar o assassino apenas com isso. Os detetives precisavam saber mais sobre Mandy, sua identidade e quem esteve com ela nos últimos momentos. A descoberta do corpo de Mandy foi o início de uma longa investigação com centenas e centenas de pistas, confusão, becos sem saída e 3 décadas angustiantes para encontrar respostas para o assassinato inexplicável de Mandy. Os investigadores iniciaram com pessoas próximas de Mandy, como amigos homens, admiradores e seu então namorado, Rick.
Os detetives tiveram que analisar todas as possibilidades antes de passar para o próximo suspeito, mas tudo foi em vão. Cerca de 30 homens da Acme forneceram DNA para comparação com a amostra do corpo de Mandy, mas nada promissor foi encontrado. Chegavam dicas diárias e alguns diziam que um andarilho local sequestrou Mandy. Alguns afirmaram ter visto Mandy mais cedo no dia do desaparecimento, mas nada útil apareceu. A polícia analisou todas as pistas, mas tinha poucas opções por causa da falta de informações na investigação. Então, dicas, depoimentos de testemunhas e tudo isso era tudo o que eles tinham na época. Eles estavam literalmente se agarrando a qualquer esperança. Qualquer pista, por menor que fosse, eles seguiam até o fim, mas parecia que seus esforços nunca bastavam. O assassino praticamente não deixou nada para trás, então, sem algum tipo de depoimento de testemunha ou alguma confissão, as chances de encontrar o assassino de Mandy, bem, não pareciam boas. Ofereceram recompensa de $25 mil por pistas que levassem à prisão do criminoso, mas mesmo assim os detetives não avançaram. O caso de Mandy enfrentava impasses sucessivos. Se $25 mil, que poderiam mudar uma vida, não bastavam para atrair alguém, o que seria necessário? A polícia estava perdida sobre como prosseguir a partir daqui. Eles não podiam simplesmente deixar o caso esfriar, porque havia muito em jogo, sendo a segurança dos moradores locais o principal. Havia muitas pistas no caso de Mandy, quase demais para contar, mas todas levavam a lugar nenhum. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e depois meses viraram anos, e o caso de Mandy, infelizmente, esfriou, mas não foi esquecido. Nunca poderia ser. Foi um incidente tão trágico e chocante que abalou toda a comunidade, e eles se lembraram disso por décadas. Sem pistas promissoras ou convincentes, a investigação esfriou. O caso de Mandy ficou sem solução por mais de 2 décadas, mas em junho de 2013, tudo mudou. A polícia vinha implorando por respostas há mais de 20 anos até esse momento, e em uma tarde quente de junho, eles finalmente teriam as respostas que procuravam quando 2 mulheres, do nada, entraram na delegacia com informações que iriam escancarar esse caso. Em junho de 2013, 2 mães de Bellingham, Washington, procuraram os investigadores por causa de uma sensação estranha que não conseguiam ignorar. Tudo começou em um dia no parque aquático Birch Bay Water Slides. Heather Backstrom e Mary Lee Anderson conversavam sentadas na grama, assistindo seus filhos brincarem na água. Apesar do assassinato de Mandy ter ocorrido há 20 anos, ainda era tema da cidade. As pessoas se arrepiavam ao lembrar do dia assustador, pois o caso de Mandy seguia sem solução. Mesmo depois de todo esse tempo, ninguém havia sido pego ainda. Isso foi até que 2 mulheres procuraram a polícia com uma história muito estranha. Elas relembraram o dia em que Mandy desapareceu anos atrás e um fato muito estranho. Ambas estiveram com o suspeito. As 2 mulheres falaram com esse homem 2 vezes. Essas 2 conversas aconteceram antes e depois do assassinato de Mandy, mas os incidentes deixaram as mulheres muito abaladas, e elas simplesmente tinham um pressentimento sobre esse homem excêntrico e estranho. Seu nome era Timothy Bass, estudante da Mount Baker High School, na mesma época que essas 2 mulheres. Mary Lee se lembrou de Tim batendo à sua porta anos após o assassinato de Mandy. Ela era casada e estava sozinha em casa com o bebê, enquanto o marido viajava a trabalho. Mary Lee se surpreendeu ao ver Tim tão tarde e ficou um pouco chocada com sua presença ali. Ele parecia desleixado e pediu para usar o telefone dela para fazer uma ligação. Mary Lee deixou ele entrar, mas logo notou que a ligação era só um pretexto para entrar em sua casa. Ele andou tranquilamente pela casa, da cozinha até o quarto. E quando ele finalmente voltou para encarar Mary Lee, ela sentiu no fundo que estava encrencada. Depois de todos esses anos desde o ensino médio, Tim, naquele momento, declarou seu amor por ela e expressou seu desejo de ficar com ela. Acho que ele deve ter ignorado o fato de que Mary Lee agora era casada e tinha um filho, mesmo com a casa cheia de fotos de Mary Lee com o marido e o bebê deles. Seja o que for, Mary Lee ficou enojada e desconfortável durante a conversa, ameaçando chamar a polícia para Tim caso ele não saísse. Ela ficou tão chocada que nem lembra como tirou Tim de casa, mas conseguiu, e Mary Lee saiu ilesa, apesar de muito assustada e desconfortável.
E dá pra culpá-la? Ela estava sozinha com um bebê quando esse cara estranho resolveu declarar seus sentimentos. Tudo isso foi bizarro e sem sentido. Após ouvir a história de Mary Lee, Heather contou a sua. Ela interagiu diretamente com Tim Bass. O incidente de Heather ocorreu pouco antes do assassinato de Mandy, quando ela tinha 15 e Tim 21 anos. Heather voltava para casa após um jogo de softball com Tim e Dan. Ela se lembrou de Tim encarando-a intensamente, até elogiá-la de forma agressiva pelos olhos. Como se não bastasse, ele acariciou o joelho nu de Heather com um alfinete, fazendo a garota quase se contorcer. Ela sentiu repulsa por esse cara, mas ele claramente estava tentando dar em cima dela. Após isso, ela evitou Tim de propósito, pois, spoiler, ele era estranho. Bem, todo esse tempo depois, as duas mulheres, anos e anos após o ataque e assassinato de Mandy, foram tomadas por um sentimento. Tim Bass poderia estar por trás do assassinato de Mandy? É possível? Elas não tinham nenhum motivo para suspeitar que Tim seria capaz de algo assim, além do fato de que ele era nojento e estava na área na época. Mas havia algo nele que elas não conseguiam esquecer. As mulheres se sentiram responsáveis por pelo menos dizer alguma coisa. Elas queriam saber se Tim era culpado. Na verdade, era apenas pela tranquilidade delas. Se Tim fosse responsável pelo assassinato de Mandy, queriam vê-lo enfrentar as consequências. Por isso, procuraram os investigadores do caso Mandy, que ficaram chocados ao ouvir o nome Tim Bass. Tim Bass entrou no radar dos detetives. Além de ser um morador de Acme, Tim na verdade morava perto da Mandy, a cerca de 3 quilômetros de distância, para ser exato. E para deixar as coisas ainda mais estranhas, a casa dele ficava ao longo do trajeto de corrida habitual da Mandy. Então, ele facilmente teria visto ela correndo naquele dia. Os investigadores queriam falar com ele para ver se ele lembrava de algo incomum sobre aquele dia. Por algum motivo, Tim nunca foi investigado pela polícia no caso Mandy, pelo menos até agora. Eles nem sequer coletaram o DNA do Tim na época dos testes em massa, mas os detetives tinham um bom motivo para não suspeitarem dele. Ele era o típico cara legal, discreto, e ele e a família eram bem vistos na comunidade. Atualmente, ele era casado, tinha 3 filhos e trabalhava como entregador. Quando a polícia procurou Tim em 2013, ele atendeu e, ao ser questionado sobre Mandy Stavik, nem se lembrava dela. Isso foi chocante para a polícia, porque, como eu disse, o caso da Mandy não era nada esquecível. Mesmo depois de todos esses anos, o caso dela ainda era o assunto da cidade. Você não poderia viver em Acme e não se lembrar disso. Simplesmente não era possível. Todo mundo se lembrava da tragédia que aconteceu na casa dos Stavik, mesmo depois de todos esses anos. Então, ver o Tim se esforçando ao máximo para lembrar da Mandy foi um sinal de alerta para a polícia. Até mesmo as pessoas que ainda nem tinham nascido quando o crime aconteceu conheciam muito bem o caso. A amnésia de curto prazo do Tim passou e ele lembrou vagamente dela como a garota encontrada no rio. Estava distante, sem emoção e não parecia incomodado com a jovem que morreu. Os investigadores também perguntaram a ele se já teve algum relacionamento com Mandy em algum momento antes do assassinato dela. Tim pensou bastante antes de finalmente responder que não. Ele negou categoricamente ter tido qualquer tipo de relacionamento físico ou romântico com Mandy. Guarde esse detalhe, ele será importante depois. Após a conversa, os detetives pediram o DNA dele, mas Tim recusou. Ele discutiu com a polícia, dizendo que não queria dar seu DNA por medo de ser incriminado injustamente. Isso também pareceu estranho para a polícia. Agora, claro, ele não era obrigado a dar seu DNA, mas se não tinha nada a esconder, por que estaria sendo tão defensivo? Os detetives decidiram deixar Tim em paz, mas seguiram todos os seus passos. Se Tim não entregasse o DNA voluntariamente, os detetives conseguiriam de qualquer forma. Tim era considerado solitário na infância, mas na adolescência ficou conhecido por ser muito irritado, instável e emocional. Ele não era sociável e depois de um término ruim com sua namorada, que acabou com ele ameaçando tirar a própria vida, Tim desenvolveu um ressentimento inexplicável contra as mulheres. Tim acabou se casando com uma mulher chamada Dina, e a vida dela basicamente desmoronou depois do casamento. Tim mostrou quem realmente era para Dina, abusando dela emocional e mentalmente e a deixando miserável. Mas como Dina não tinha para onde ir, ela aguentou o comportamento terrível e o abuso de Tim.
Curiosamente, Tim se casou com Gina apenas algumas semanas após o assassinato de Mandy. Os detetives tinham certeza de que Tim poderia ser o suspeito, mas, para terem 100% de certeza, eles precisavam daquela amostra de DNA. E, felizmente, alguém veio em auxílio da polícia. Era a chefe de Tim, uma mulher chamada Kim Wagner. Ela concordou em cooperar com a polícia para ajudar a obter o DNA de Tim. Então, a partir desse momento, Kim ficou de olho em um Tim desavisado, e um dia, 3 meses depois, ela viu sua chance. Tim estava bebendo uma lata de Coca-Cola e jogou a lata no lixo. Tim estava generoso naquele dia porque também bebeu em um copo plástico e jogou isso no lixo também. Kim viu isso como uma oportunidade de ouro e pulou no lixo como se fosse um tesouro esperando para ser encontrado. Ela entregou todas essas coisas para a polícia. Eles fizeram os testes e veja só, o DNA de Tim bateu com o DNA masculino encontrado em Mandy de mais de 25 anos atrás. Tim não tinha motivo para seu DNA estar no corpo de Mandy, a não ser que ele fosse o agressor e assassino. Os detetives também pensam assim. Assim, Tim Bass, de 50 anos, foi preso em dezembro de 2017, 3 décadas após o assassinato de Mandy. Ele foi acusado de sequestro, agressão e assassinato. Mary, mãe de Mandy, soube da notícia no seu aniversário. E digamos que ela recebeu o melhor presente de aniversário da vida. Você consegue imaginar estar no lugar de Mary, esperar 28 anos para ver o assassino da filha preso? 20 anos é muito tempo, até para os mais fortes, sem amenizar. Mary chegou a perder a esperança, acreditando que o assassinato de Mandy acabaria entre os casos não resolvidos do país. Felizmente, isso não ocorreu. Mandy e sua família estavam perto de obter justiça. Mas antes, Tim precisou ser julgado, pois, como esperado, declarou-se inocente. O julgamento pelo assassinato de Mandy aconteceu 28 anos após o crime, o que já é uma loucura por si só. Mas, em vez de assumir a responsabilidade por tirar a vida da jovem de 18 anos, Tim jogou a carta mais inesperada. E deixa eu te avisar, isso vai te deixar furioso. No julgamento de Tim, os detetives argumentaram que Mandy foi sequestrada por Tim, que a via pela janela, talvez até diariamente. Acredita-se que ele a dominou ao acertar sua cabeça enquanto ela corria e que também atacou a cachorra Kira. Tim então a levou para cerca de 5 quilômetros de distância da trilha onde ela corria, onde ele então abusou dela. A promotoria tem certeza de que Mandy lutou por sua vida e até conseguiu escapar em um momento, mas ele acabou, tragicamente, dominando-a. E no final, ele tirou a vida dela debaixo d'água e deixou Mandy sem vida no meio do rio, como se ela não significasse nada, jogada de lado como uma lata vazia de Coca-Cola. O DNA de Tim no corpo de Mandy já prova que ele foi o responsável pelo ataque brutal, não há como negar, mas a defesa de Tim surpreendeu ao revelar que ele e Mandy tinham um relacionamento secreto na época do assassinato e se encontravam para relações casuais, explicando o DNA de Tim em Mandy e o motivo do trajeto dela. Esse homem faria de tudo para escapar da justiça. Ele realmente acreditava que poderia difamar o nome de Mandy desse jeito e sair impune de um assassinato. Bem, Tim teve uma surpresa porque ele não planejou bem a sua história. Lembra quando a polícia falou com Tim pela primeira vez em 2013, quando ele estava tendo dificuldade até de lembrar quem era Mandy e jurou de pés juntos que eles nunca tiveram um relacionamento físico antes? Agora Tim terá que engolir as próprias palavras, pois claramente foi pego mentindo. Ele teve dificuldade de lembrar da suposta amante porque, segundo ele, o caso nunca existiu. Tim fez tudo isso só para salvar a própria pele e causar ainda mais dor à família enlutada. Esse cara era complicado. Nenhuma evidência conseguiu corroborar a versão absurda dos fatos de Tim. Nenhuma ligação telefônica, nenhum amigo em comum. Ninguém os viu juntos, nada. Mandy e Tim eram estranhos um para o outro. No fim, Gina, ex-esposa de Tim, também depois de seu testemunho praticamente afundou Tim. Gina contou que ouviu Tim implorar a mãe para salvá-lo e disse aos detetives que o pai dele matou Mandy. É preciso muito para alguém jogar o próprio pai debaixo do ônibus, mas esse cara ultrapassa todos os limites da pior maneira possível. Como se não bastasse, Tim tentou envolver o irmão, difamando ainda mais Mandy. Tom, irmão de Tim, testemunhou que em 2015, Tim lhe contou sobre um relacionamento físico com Mandy antes do assassinato dela. Mas tem mais.
Tim queria que Tom dissesse à polícia que Mandy também tinha um envolvimento físico com Tom. Tim basicamente queria pintar Mandy como uma traidora só para difamar o nome dela e transformar todo o caso em uma bagunça confusa. No final, em 24 de maio de 2019, o júri deu seu veredito. Tim Bass foi considerado culpado em todas as acusações. O tribunal se encheu de lágrimas de alívio e felicidade. Foram 30 anos de investigação, idas e vindas, muita dor e estresse, mas tudo valeu a pena. Tim recebeu 27 anos de prisão, pena máxima nesse caso, pois não foi acusado de homicídio premeditado. Isso pode bastar para garantir que ele nunca mais saia da prisão. Com o desenrolar desse caso, muitos de nós achávamos que ele ficaria sem solução, preso no tempo, sem respostas ou encerramento, entre esperança e desespero. Graças aos investigadores que não decepcionaram Mandy e sua família, o caso foi encerrado e o autor do crime está preso. Isso aconteceu principalmente graças à gerente de Tim, Kim, que arriscou a segurança para ajudar os detetives a obter evidências de DNA. Também graças a Heather e Mary Lee, que tiveram um momento de iluminação e contataram a polícia sobre o envolvimento de Tim, seu comportamento arrepiante e atitudes. Foi graças ao promotor especial, David McEachran, que se aposentou após 44 anos de serviço nos tribunais, mas voltou e liderou o caso de Mandy, vencendo no final. Isso foi graças à comunidade que manteve viva a memória de Mandy. Pelo contrário, o caso dela só ficou mais forte com o tempo, e foi isso que levou ao encerramento do caso. Mas acima de tudo, foi a resiliência e determinação da família Stavik, que mesmo após 3 décadas, continuou buscando respostas. Mandy não merecia ter sua vida interrompida tão abruptamente. Ela tinha tanto pela frente, sonhos para realizar e muitas páginas para virar nos diferentes capítulos da sua vida. No fim, não podemos ficar presos ao que poderia ter sido. O mais importante é que esse homem está preso e nunca mais poderá machucar ninguém. A busca por Lisa Holm foi a maior busca por pessoa desaparecida na história de Skofta, se não da Suécia. A jovem de 17 anos sumiu após encerrar o turno no Café 40. A Suécia, antes famosa pela baixa criminalidade, estava prestes a mudar com o desaparecimento de Lisa. O que ocorreu com Lisa foi mais que horrível. 5 dias após o sumiço de Lisa, seu corpo foi encontrado, e a mídia chamou o caso de assassinato da sala de ordenha, por razões que você precisa ouvir para acreditar. Bem-vindo ao True Crime Stories. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knotts, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você gosta desse tipo de coisa, e vamos ser honestos, se está assistindo a este vídeo, provavelmente gosta. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não custa nada, e você fica por dentro de todos os meus vídeos futuros. Lisa Holm nasceu em Skövde, Inglaterra. Lisa sempre gostou de viajar e queria estudar no exterior, na Austrália. Ela era definida como uma pessoa gentil, animada, positiva e amorosa. Ela sempre ajudava os outros e gostava de ser independente. É por isso que, quando Lisa ainda era adolescente, ela começou a trabalhar em vários empregos de meio período para ganhar algum dinheiro. Algumas semanas antes do caso de hoje, Lisa começou a trabalhar em uma cafeteria em Bloomberg. A cafeteria ficava a 40 minutos de casa e um dos pais levava e buscava Lisa diariamente. Como era a primeira vez que ela trabalhava longe, seus pais preferiam cuidar do transporte para ficarem tranquilos. No dia 7 de junho de 2015, poucas semanas após começar na cafeteria, Lisa já se sentia confiante para trabalhar sozinha. Mas, tragicamente, o primeiro dia da independência de Lisa também foi o último. Os pais de Lisa haviam comprado uma motoneta para ela ir e voltar do trabalho. Mesmo que seus pais estivessem um pouco apreensivos em deixá-la ir trabalhar sozinha, eles sabiam o quanto era importante para Lisa viver essa experiência por conta própria. Então, no dia 7 de junho de 2015, Lisa pegou suas coisas, subiu em sua motoneta e foi para a cafeteria sem nenhum problema.
O café estava cheio, as pessoas entravam e saíam e o tempo passou rápido. Logo deu 6 da tarde e era hora de fechar. Lisa avisou o pai pouco antes das 6:30 que logo chegaria. Em Skövde, os pais ficaram felizes e aliviados ao saber que a filha estava indo para casa. Eles estavam gratos por tudo ter ocorrido sem incidentes, mas isso não duraria muito tempo. Algum tempo depois, o pai de Lisa recebeu uma ligação dela, mas notou algo estranho do outro lado da linha. O pai de Lisa continuou chamando pelo nome dela, mas ouviu outras pessoas ao fundo e alguns barulhos, como portas de carro sendo abertas e batidas, antes da ligação ser desconectada. Esse incidente deixou os pais de Lisa nervosos, mas eles atribuíram isso a um simples toque acidental no bolso. Talvez Lisa estivesse a caminho e seu celular tenha ligado acidentalmente para os pais, que então esperaram por ela. Mas 40 minutos, 1 hora e depois 2 horas se passaram e Lisa ainda não havia chegado. Isso foi muito perturbador para a família de Lisa. A viagem de Blomberg até em casa deveria ter levado cerca de 40 minutos, talvez 50 se Lisa estivesse atrasada, mas já fazia quase 3 horas e Lisa ainda não tinha voltado para casa. Então, o que estava acontecendo? A família de Lisa ligava para ela sem parar, ansiosa e preocupada. Eles tinham certeza de que Lisa tinha sofrido um acidente ou algo assim. Então, depois de esperar mais do que o necessário, o pai de Lisa entrou no carro e foi dirigindo até Blomberg. Ele dirigia devagar, esperando encontrar Lisa na estrada, voltando para casa, mas, à medida que se aproximava do destino, ficava cada vez mais apreensivo. Não havia sinal de Lisa no caminho. Quando o pai de Lisa chegou ao café, ele procurou por ela e a primeira coisa que viu foi a motoneta de Lisa. Ele ficou instantaneamente aliviado e pensou imediatamente que Lisa tinha ficado com alguns amigos para um encontro ou algo assim. Ao chegar perto da motoneta, ele notou algo alarmante. O capacete de Lisa ainda estava pendurado na lateral e as chaves dela estavam na ignição. Por que Lisa largaria chaves e motoneta? Desatendida, a menos que a motoneta tivesse sido abandonada. O pai procurou mais um pouco e, sem encontrar Lisa, ligou para a polícia por volta das 10 da noite e registrou o desaparecimento de Lisa Holm, de 17 anos. Enquanto a polícia estava a caminho, a mãe de Lisa ligou para o dono do café, que também chegou ao local rapidamente e começou a procurar pela jovem funcionária. O dono do café afirmou que seus funcionários saíam do expediente às 6 da tarde, e agora já se passavam quase 4 horas e Lisa não estava em lugar nenhum, e sua motoneta parecia ter sido abandonada. Não era como se a motoneta não estivesse funcionando ou tivesse quebrado, ela estava funcionando como uma máquina bem lubrificada, e não fazia sentido na cabeça de ninguém porque Lisa abandonaria voluntariamente seu veículo e iria para outro lugar. Quando a polícia chegou, concluiu rapidamente que Lisa provavelmente fora sequestrada, algo raro na Suécia. Mas precisavam considerar todas as possibilidades no desaparecimento da jovem. O café onde Lisa trabalhava ficava em uma pequena vila e era isolado, mas não era exatamente um ponto de criminalidade. Era um lugar tranquilo e silencioso. A polícia iniciou buscas na região com apoio de cães farejadores. Eles foram de porta em porta perguntando se alguém tinha visto Lisa, e até verificaram as áreas vizinhas que pudessem chamar atenção ou parecer suspeitas de alguma forma. Eles também perguntaram às pessoas se tinham visto ou ouvido algo estranho, mas até aquele momento não havia nada. Lisa simplesmente havia desaparecido no ar e ninguém conseguia encontrá-la. Como já estava ficando muito tarde, quase 11 da noite nesse momento, a polícia decidiu pausar as buscas até a manhã seguinte. Enquanto isso, os amigos e entes queridos de Lisa espalharam a notícia sobre seu desaparecimento nas redes sociais, na esperança de refrescar a memória das pessoas e ajudá-los a descobrir o que aconteceu com Lisa. Na manhã seguinte, a polícia retomou as buscas e um homem trouxe uma informação. Ele trabalhava em um celeiro em frente ao café e viu uma luva de motociclista jogada no chão de um dos cômodos. O homem imediatamente entregou a luva para a polícia e os investigadores pediram aos pais de Lisa que identificassem se a luva era dela, e a resposta veio como uma revelação perturbadora. A luva descartada era de Lisa, agora desaparecida. Por que a luva dela estava naquele celeiro? O que Lisa fazia lá? A polícia acreditava que ela não foi voluntariamente e poderia ter sido levada à força, reforçando a teoria do sequestro. A busca por Lisa foi intensa. Foi a maior busca por desaparecidos feita por voluntários na história da Suécia, com centenas procurando Lisa diariamente em vários locais.
Fizeram buscas aéreas e todos estavam determinados a achá-la. Em pouco tempo, polícia e voluntários acharam pistas alarmantes. A polícia revistou uma estrada perto do café e rapidamente encontrou recibos, uma tela de celular quebrada e uma capinha, entre outros itens. Buscas mais detalhadas na estrada fizeram a polícia achar outras partes do celular quebrado. Os pais da Lisa reconheceram o celular, ou partes dele, e a capinha da Lisa. As coisas não estavam indo bem. Lisa havia desaparecido e agora o celular dela estava quebrado em pedaços e seus pertences estavam espalhados à beira da estrada perto do café. Depois encontraram o registro geral, a carteira nacional de habilitação da motoneta e as chaves da casa de Lisa jogados na beira da estrada, cobertos de mato. No mesmo dia, um voluntário, amigo do pai de Lisa, teve um pressentimento estranho sobre o celeiro em frente. Ao se aproximar do celeiro, percebeu algo errado. A fita policial foi retirada. Isso foi realmente perturbador, mas, apesar do nervosismo, o homem decidiu entrar no celeiro e, em poucos minutos, conseguiu encontrar um pequeno brinco no chão. Quando esse brinco foi mostrado à polícia, infelizmente era de Lisa. Ao vasculharem o celeiro, notaram as paredes sujas, uma cena bizarra. Uma amostra do resíduo foi coletada porque os investigadores suspeitavam que isso traria respostas, o que se confirmou. A Missing People, organização sueca, também participou das buscas por Lisa, inspecionando um celeiro e prédios próximos ao café. Ao chegarem perto do celeiro, 2 ocupantes de um carro informaram aos voluntários que a polícia já havia revistado a área. Agora, essa interação deixou os membros da Missing People desconfortáveis. Por que algumas pessoas aleatórias tentariam impedi-los de procurar uma garota desaparecida em uma área específica? Após o carro acelerar e desaparecer, os membros retomaram a busca e acharam algumas coisas. Eles acharam uma jaqueta rosa de motociclista e fones de ouvido sob galhos. A polícia confirmou que a jaqueta e os fones eram de Lisa. Logo a propriedade se encheu de policiais e peritos. E foi então que eles viram outra coisa à distância. Era um galpão. Era bem pequeno e era usado como vestiário para os trabalhadores do celeiro. Parecia que alguém esteve no galpão recentemente. O galpão estava cercado por grama alta, mas o caminho até a porta parecia recém-pisado. A polícia resolveu investigar o galpão de ferramentas também. Mas assim que eles entraram no galpão, foram atingidos por um cheiro perturbador e rançoso. Era um pesadelo lá dentro. Eles já sabiam que algo ruim tinha acontecido ali. Quando os detetives olharam ao redor, seus olhos foram para um grupo de armários de roupas encostados em uma das paredes. Quase todos estavam vazios e fechados, exceto um, cheio e aberto. A polícia conferiu cada armário. Ao chegarem ao armário abarrotado, removeram roupas e objetos, e o que viram os fez literalmente pular de susto. Eles eram policiais e já tinham visto coisas piores, mas isso foi horrível. O corpo de Lisa Hall, de 17 anos, estava apertado no pequeno armário. Ela estava semi-roupa e alguém usou uma corda para matá-la. A busca por Lisa terminou da pior maneira possível, porque ela foi atacada de forma tão brutal por um agressor, e agora ela se foi. A família dela foi imediatamente notificada sobre a descoberta, e dizer que eles ficaram absolutamente chocados é pouco. Os pais dela estavam inconsoláveis. Pela primeira vez, Lisa quis ir ao café sozinha e provar para os pais que nada de ruim aconteceria. Mas aconteceu exatamente o oposto, e logo em uma cidade tranquila, segura e acolhedora. Consegue imaginar como os pais da Lisa se sentiram? Quantas possibilidades passaram pela cabeça deles? E se eles tivessem convencido a Lisa a deixá-los levar lá ao trabalho? E se eles simplesmente tivessem buscado a Lisa, mesmo ela dizendo o contrário, e aquela ligação que o pai da Lisa recebeu? Tudo isso foi tão perturbador e de partir o coração. Com o corpo de Lisa encontrado, a polícia precisava capturar o responsável. Felizmente, a polícia conseguiu coletar amostras de DNA do corpo da Lisa, assim como de dentro do galpão, e tudo foi enviado para análise. A polícia queria investigar os 2 homens que encontraram os voluntários do grupo de desaparecidos no celeiro e afirmaram que a área já havia sido examinada pela polícia. Bem, depois de um pouco de investigação, a polícia conseguiu descobrir quem eram essas pessoas.
Nereus, de 35 anos, e seu irmão eram da Lituânia. Na verdade, eles não falavam sueco, e sim inglês, que também era usado pelos homens com os voluntários. Curiosamente, os dois irmãos trabalhavam no mesmo celeiro em frente ao café onde Lisa trabalhava. A estrada onde acharam os pertences de Lisa era a mesma que levava à casa dos irmãos. Os irmãos moravam com a esposa de Nereu e falaram com a polícia no dia do desaparecimento de Lisa. O inglês deles chamou a atenção da polícia. Outra mulher relatou que um homem, sem falar sueco, a abordou de carro pedindo informações em inglês. Ele queria que a mulher sentasse dentro do carro por 1 minuto para que ela pudesse inserir o endereço no sistema de posicionamento global dele, mas a mulher obviamente não entrou no carro e simplesmente foi embora. Todas essas situações chamaram a atenção da polícia, então eles queriam conversar rapidamente com essas pessoas. Ao conversarem com Narius e sua esposa, eles logo se defenderam. Narius afirmou que estava em casa quando Lisa desapareceu, tendo como único álibi sua esposa, que preparava o jantar na cozinha. Enquanto isso, seu irmão estava no computador. A polícia obviamente não acreditou nessa história, porque achava que eles estavam simplesmente encobrindo um ao outro, e não havia como saber se suas histórias eram verdadeiras ou não. A polícia coletou o DNA dos 3, mas como não havia provas concretas, eles foram liberados. Bem, isso não durou muito porque os resultados do DNA do galpão de ferramentas chegaram e eles correspondiam a alguém. Veja, havia muitas manchas nas paredes onde o corpo de Lisa foi encontrado, e para o desgosto de todos, era DNA masculino. Mas isso nem é o pior. O galpão tinha uma janela para o café onde Lisa trabalhava, e quase todo o DNA masculino foi achado na parede perto dela. Acho que não preciso entrar em detalhes sobre o que isso sugere, mas o DNA encontrado no galpão de trabalho correspondia ao de Nereu. Então, pelo visto, Nereu era um voyeur pervertido. Ele espionava as funcionárias, inclusive Lisa, pela janela do galpão em frente ao café. Lembra dos vestígios de dejetos humanos no celeiro? Bem, isso também foi coisa de Nereus. Foi teorizado tanto pela polícia quanto pelos peritos da cena do crime que o autor provavelmente sofreu uma descarga de adrenalina durante ou após cometer o crime e não teve controle sobre suas funções corporais, acabando por se sujar. A pá de cal estava em outro cômodo do celeiro. A sala era usada para a ordenha de vacas, onde encontraram a corda usada no assassinato de Lisa e o DNA de Lisa e Nereu espalhado pelo local e no cano onde a corda esteve presa. Após acharem as provas, os detetives revistaram o quarto de Nereu e encontraram fios de cabelo loiro iguais aos de Lisa. Nereu foi pego, mas ele e a esposa mantinham sua versão dos fatos. Eles insistiram que alguém estava tentando incriminar Nereu, e que ele não tinha qualquer envolvimento no que quer que tenha acontecido com Lisa. Isso foi até a polícia conversar com o irmão mais novo de Nereu, e ele acabou sendo a ruína de Nereu. Veja, o irmão mais novo não conseguiu continuar mentindo para a polícia e ele acabou confessando que, na verdade, Nereu não estava em casa quando Lisa desapareceu. Segundo sua esposa e também seu irmão mais novo, Nereu estava em casa entre 6 e 8 da noite. Na noite de 7 de junho de 2015, ele só saiu após as 20 horas para ir a um posto de gasolina comprar comida. Desta vez, o irmão mais novo de Nereu tinha uma história bem diferente. Ele disse que Nereu basicamente forçou o irmão a dizer para todo mundo que ele estava em casa entre 6 e 8 da noite, e quando ele perguntou onde Nereu realmente estava, o irmão dele começou a revelar tudo. Ele disse que Nereu tinha desaparecido durante a maior parte da noite e que ele só voltou para casa por volta das 7h30 ou perto das 8 horas daquela noite. Sua aparência estava desgrenhada, roupas sujas como se tivesse rolado na terra, e ele as pôs direto na máquina de lavar, algo incomum, pois Nereu nunca lavava as roupas imediatamente. Geralmente iam para o cesto. Para piorar, ao verificar os eletrônicos de Nereu, a polícia encontrou algo muito perturbador. Nereu acessava sites e vídeos adultos de conteúdo duvidoso, quase ilegal. Mesmo que não houvesse nenhuma prova definitiva de que Nereu tenha forçado Lisa durante o ataque, especula-se que ele sentia prazer em ver pessoas sofrendo e sentindo dor. E assim, após essas descobertas, Nereu foi preso pelo assassinato de Lisa e aguardava julgamento. O que foi mais surpreendente é que a esposa de Nereu ficou ao lado dele durante todo o julgamento.
Ela nunca acreditou que o marido fosse o autor do crime e o casal chegou até a culpar o irmão mais novo, dizendo que ele foi quem matou Lisa e de alguma forma espalhou o DNA de Nereu por toda parte. Bem, ninguém se convenceu porque a única pessoa que não tinha um álibi era o próprio Nereu. A promotoria argumentou que Nereu observava o café pela janela do celeiro há tempos, espionando jovens mulheres desprevenidas. Em 7 de junho, Nereu teria atraído Lisa para seu carro ao sair do trabalho, fingindo pedir informações. De alguma forma, Lisa entrou no carro de Nereu, e foi nesse momento que ela foi dominada. Nereu então dirigiu até o celeiro, onde acabou tirando a vida de Lisa na sala de ordenha e se sujou de tanta excitação doentia com tudo aquilo. Acredita-se que ele colocou o corpo de Lisa no carro, dirigiu ao galpão e descartou os pertences dela na estrada. Ele colocou o corpo de Lisa em um armário, cobriu com roupas e saiu do galpão em menos de 1 hora, o que é assustador. 5 meses após o assassinato de Lisa, em 17 de novembro de 2015, o veredito foi dado. Narius recebeu prisão perpétua na Suécia. Ele foi preso em segurança máxima, mas recorreu para ser transferido à Lituânia, esperando reduzir a sentença. Em 2017, ele foi transferido para seu país natal e teve a pena reduzida para 15 anos. Mas essa felicidade durou pouco, pois sua condenação foi restabelecida no mesmo ano e ele passaria o resto da vida preso na Lituânia. O funeral de Lisa foi realizado em 7 de julho de 2015, aproximadamente 1 mês após seu assassinato, e ela foi sepultada na igreja Cedar, nos arredores de Skövde. A família Holm sofreu uma grande perda e desejava que o assassino de sua filha não fosse perdoado. Ainda ocorreria algo mais, levando a um desfecho insatisfatório para o caso. Odeio que ainda falem de Nereu, que não merece atenção, mas disseram que ele foi provocado e espancado na prisão, ficando machucado. Esse assédio também acompanhou Nereu até a Lituânia. É um tipo de retorno kármico, mas em 3 de abril de 2022 tudo mudou quando Nereu foi achado com um ferimento fatal no pescoço na prisão. Ele não resistiu e morreu a caminho do hospital. É devastador que a família de Lisa tenha sentido um pouco de justiça, mas 7 anos após a sentença, perderam essa satisfação ao saber que o assassino da filha, que sofria na prisão, foi morto por um companheiro de cela. A família de Lisa está de coração partido. Não só porque o assassino da filha foi solto facilmente, mas também pelo ocorrido. Para a família Holm, não houve justiça, alívio ou qualquer lado positivo. Eles só receberam dor sobre dor. Se houver justiça, eles podem descansar sabendo que o assassino de Lisa pode ter escapado agora, mas sua punição não será leve na próxima vida.